Olá, amigos do Tio Canada, sejam bem-vindos a um episódio muito especial da série Vida de Imigrante. Meus convidados hoje, os irmãos Prézia, que dispensam apresentações. Aqui ao meu lado está o Guilherme, ao meu lado está o Caio. Depois vou até perguntar como é que está a temperatura aqui em Calgary. Nossa, é verdade. Isso precisa. Os irmãos Prézia fazem parte aí do Plano Canadá, de milhares de brasileiros que estão aqui, que estão ainda no Brasil. Eles têm um trabalho muito sólido nas redes sociais, aí tem um YouTube muito forte aí, com 266 mil seguidores aí crescendo, tem uma comunidade no Facebook com 400 mil pessoas, um Instagram também bombástico aí, somando as duas redes aí com mais de 110 mil seguidores aí. Vocês influenciam milhares de pessoas e eu me coloco como uma delas, escuto vocês aí desde sempre. E hoje é uma honra estar aqui. Como eu conversei com vocês, falei, é como se eu estivesse dentro de um jogo de videogame. Estou me sentindo aqui, dando o final naquele jogo do Mega Drive, assim, você fala, cara, eu tô dentro do videogame. É um prazer, sejam muito bem-vindos. Se apresentem. Obrigado. Dispensa apresentações, né? Dispensa apresentações, mas dá um oi aí, pessoal, só para dizer quem são vocês aí. Não, a primeira coisa a gente gostaria de agradecer a esse convite. É uma honra estar no seu canal. E você nos esperou em Calgary. Quando eu estava em Vancouver, eu estava meio assim, como que é Calgary, né? Eu assisti você andando de bicicleta. Que responsabilidade. As músicas bonitas, você dando aquele rolê suave, e eu fiquei mais tranquilo. E olha só, eu tô começando a ficar empolgado de ir pra Calgary. Eu tava com medo no começo dos ursos, da neve e tal. Eu tô ficando muito empolgado. Sabe por quê? Sabe por que eu tô empolgado? Por quê? Tem um canal maravilhoso no YouTube de dois brasileiros, Joel e Bruna. E é fácil de guardar o canal deles. A gente vai colocar o link, mas é muito fácil. Tio Canadá. Tio Canadá. É simples. Tio Super Canadá. simples. Um canal up, bonito, imagens bonitas, casal bonito, simpático. Eu tô começando a ficar empolgado. Eu também. Hoje de manhã, até antes de gravar, eu tava mostrando pro Guilherme o passeio que o Joel deu de bicicleta. Lá, saindo do norte de Calgary e descendo. E porque ontem à noite eu mostrei pra minha filha. A minha filha mais velha, a Hannah, ela quer patinar, né? Então tem uma parte do passeio que ele mostra o pessoal patinando, tal, no gelo. Ela ficou super empolgada. Joel, você tem uma dica de uma bicicleta que seja all-wheel drive, 4x4, 2x2? 2x2. Porque tem que ser 2x2. Não, inclusive, eu preciso comprar uma bicicleta quando chegar lá. Elétrica. A minha eu vou deixar. O Guilherme. Com paraquedas atrás. Porque se você desce aquele morro, você abre o paraquedas. Pô. Joel, fica... Você tá responsável por cuidar da compra aqui. Então, ó, pessoal, não deixem de se inscrever no canal Tio Canada do Joel e da Bruna, um casal super simpático. Um dos canais mais up que eu vi. Muito up, assim, né? Assiste, a energia é muito boa. É muito boa. Isso que é legal, né? Porque só existe dois tipos de canal. Canal down e up. Não tem neutro. Não existe canal neutro. Ou é down ou é up. Você tranquilizou o Guilherme. Tranquilizou, né? Eu tô pra arrumar aquela bicicleta sua lá, 2x2 com paraquedas, né? Eu tô procurando ela ainda. A minha não chegou, eu dei o order já há um mês e meio e acho que semana que vem eu vou pegar. Que legal, vamos pedalar, mas o legal é pedalar no inverno, porque pedalar no verão é igual pedalar em Vancouver, né? Ou em Campinas, né? Exatamente. Precisa de pneu de inverno, bicicleta? Cara, não precisa, cara. Precisa de joelheira, porque a hora que você cair, você vai... Você precisa de uma ambulância. Não, aqui é tudo muito limpo, rapidinho. Os pathways, né? Sim, Eu costumo conversar com o pessoal e a gente tem 900 quilômetros de pathways aqui e ciclofaixas. Muito legal. E eles limpam bem rápido e colocam muito sal, né? Então, a não ser que você esteja pedalando ali na hora que nevou, mas no dia seguinte ali as comunidades, né? Tudo independente do sistema de limpeza. Você vai pedalar, vai estar raspadinho assim, então não vai estar liso. Legal. A não ser que sejam black ice, mas daí você vai aprendendo, né? Tem as bikes também com uns cravinhos de metal no pneu. Eu já vi. Mas acho que só quando tem neve mesmo no chão, né? Eu acho que é quando tem gelo. Quando tem a neve pura mesmo, o pneu normal vai bem. Legal. Aí tem a fat bike também, que o pessoal gosta, só que muito pesado. Muito pesado. Eu tenho uma reclamação a fazer. O quê? Já de cara, eu tenho uma reclamação. Pô, o Joel tá gravando com o nosso nome de fundo. Exatamente. Mas a gente tá no canal do Tio Canada, cara. Tem uma coisa... Não, peraí. Tá estranho. Vamos resolver isso, peraí. Ô, louco. Precisa ser resolvido isso, né? Porque tá errado o logo atrás, né? Aqui, ó. Que isso. Quem fez? Tio Canada. Que honra. Aqui embaixo. Aqui em cima, né? Daí...
Cara, e aí se você quiser levar, é $500. Entendi. Agora tá. Dá pra fazer um Pix? Dá pra fazer um Pix? É verdade. Olha aí. Tá lá, então. Sensacional, que honra, hein, cara? Assim eu vou ficar emocionado, cara. Ó, confesso Agora, pra vocês aqui que o nível subiu. Agora a responsabilidade aqui, participar. E eu tenho uma revelação pra fazer. Nossa. O canal do Joel vai mudar. Vai mudar drasticamente. Vai. Sabe por quê? A gente viu as regras, né? O que vai aconteceu. mudar tudo. É. Eu já tô sabendo disso. Ah, é? O que tá acontecendo? A gente tá sabendo. Você não tá sabendo o que a gente tá sabendo. Não tô sabendo. Não é mais Two Canada. Vai mudar o nome. Como que é? Three Canada. Porque tem o Joshua agora. É aí, ele que é o diretor, ele que manda. Ele que decide a hora que eu vou gravar, a hora que eu vou fazer tudo. Dependendo do humor dele, eu tô conseguindo fazer as coisas. Senão eu tô lá trocando fralda. Mas é isso. Vocês vieram de Campinas. Uhum. Conta um pouquinho para você, para o nosso pessoal aí, saber um pouquinho. Guilherme, Caio, explica aí um pouquinho de vocês aí. O Caio nasceu em Campinas. Eu nasci em São João da Boa Vista. São João. Porque o nosso avô era médico em São João. Uhum. E meu pai queria fazer na faixa. Meu nascimento, entendi. Então eu nasci lá porque era de grátis. Como dizem, né? De grátis. E aí eu nasci lá e aí depois de uns meses, 3 meses, eu vim para Campinas com meu pai e minha mãe já moravam em Campinas. Entendi. O Caio nasceu na maternidade de Campinas. Meu irmão, eu não lembro se eu nasci na maternidade de Campinas ou na Beneficência Portuguesa. Acho que meu irmão nasceu na maternidade, na Orozimbo Maia, né? E eu na Beneficência Portuguesa, na Barão de Itapura, uma coisa assim. Eu já esqueci o nome. Às vezes eu ouço o nome das ruas e falo, onde que era essa rua mesmo? Mas a gente cresceu eu nasci em Campinas, né? Daí a gente cresceu em Campinas, a gente tá até conversando, a gente morou, né, no centro de Campinas até quando eu tinha 10 anos, daí a gente mudou pra Barão Geraldo, e daí de Barão pro Canadá. Cara, Campinas é melhor do que o Canadá, não é? Nossa, a minha infância, você sempre vai ter saudade da infância. A saudade da infância é algo que fica na vida da gente, né? Eu e o Caio, a gente tem várias memórias de Campinas, quando a gente era criança brincando. Isso daí não tem como você superar as memórias de infância. Né? A infância de vocês ali foi de jogar bola descalço na rua, bolinha de pipa, ou foi no apartamento empinando pipa no ventilador? Foi na rua. Com 10 anos de idade a gente saiu do apartamento e mudou para uma casa. A gente montava cabana, jogava futebol na rua. Naquela época, não vou entregar a idade, né, lógico, mas as crianças que cresciam nas ruas, né, cara, bem diferente. Hoje, eu acho que mesmo em Campinas ali, é tudo condomínio fechado. O pessoal só fica no videogame. Só no videogame, no PlayStation 5. Naquela época lá, a gente entrava em construção. Lembra construção? Casa em construção, você entrava, dava um rolê e saía. Esconde em construção. Muito legal. Guerrinha de mamona. Polícia e ladrão. Estilingue, né? Carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã. Uma vez eu ralei a minha perna inteira descendo o carrinho de rolimã. Perdi o cara era muito tampão, pequeno né? ainda. A gente fazia uma carretinha com o carrinho de rolimã ali. A gente prendia mais uma parte atrás, descia assim uma meia dúzia. No final era ver quem que não se machucou, porque perdia o dedo. Aí colocava freio de mão. Eu lembro que colocavam freio de mão, faziam um prego no meio, colocava ali a alavanca. É verdade. Verdade. Aí, boas lembranças. Eu colocava óleo, azeite. Nas rodinhas. Parei mais rápido. Pra dar uma lubrificada. O 0 a 100 melhorava. 0 a 100 metros. Né? Sensacional, sensacional. Bom, é uma honra ter vocês por aqui. Estou muito feliz, né? A gente está comemorando 2 anos de Canadá aqui, morando em Calgary, né? Foi dia 26 que a gente chegou aqui nessa cidade. Aqui a gente está muito contente. Eu e a Bruna, e agora, com 2 anos, somos 3, né? Eu, a Bruna e o Joshua, recém-nascido aí, ainda não completou 1 mês, né? O Joshua era para ele ter nascido no Canada Day, mas ele quis nascer no 4 de julho, 4 né? de julho. Exatamente, porém canadense, né? E então esse aqui é um... 4 de julho, a Hannah é 3 de julho. 3 de julho. A nossa mãe 2 de julho. 2 de julho. Caramba. Então, 2, 3, 4. Tem uma escadinha aí. Que legal. É bom que você só faz uma festa. Faz uma festa. Faz uma festa só. E aqui o bom é que é potluck, né? Você não gasta muito. Você vai para todo mundo traz. ainda mais no verão, aí fica fácil. No inverno, daí você ia ter que trazer para dentro de casa. Aqui não rola boca livre, né? Que o pessoal falava. Não, você vai, é tudo de graça. Cada um leva alguma coisa ali, um quitute ali num parque da cidade e fica bem legal. Então é uma honra ter vocês aqui. O Two Canada, a gente já está vai fazer 3 anos em novembro, né? O projeto Two Canada, o blog não, o Instagram, todas as coisas. O YouTube é mais recente, enfim. Mas a nossa estadia aqui 2 anos, né? Mas de Projeto Canadá já são muitos anos, né? Eu comecei o meu plano aí, o meu projeto firme em 2016, quando
eu saí do apartamento dos meus pais, né? Do meu apartamento, fui morar com os meus pais pra gente economizar. E ali eu me deparei com os podcasts, né? Os podcasts do Irmão Prezi ali, que foram sensacionais. Eu até vou contar um pouquinho dessa história aí mais pra frente. Aí. Mas vamos lá, cara. Queria saber um pouquinho aí. Vocês sabem que vai ser aqui um bate-papo, o papo é livre e a gente vai conversar de tudo, mas eu tenho algumas perguntas aqui, porque são coisas assim que eu queria saber melhor, por mais que muitas delas eu já sei, já tô ali escutando ali. É engraçado isso, né? A gente... às vezes eu encontro alguém que segue a gente, vê ali no Instagram, daí a pessoa, ela te conta algumas coisas, você está olhando para a pessoa a primeira vez. Talvez vocês estejam com essa impressão de mim, eu não sei, mas às vezes eu encontro alguém, a pessoa sabe tudo, eu falo, olha, lembre-se que você sabe, eu não sei, me conte um pouco mais de você, né? É interessante. Mas como era a vida de vocês no Brasil? Vocês já falaram um pouco. Vocês fizeram faculdade no Brasil? Eu tranquei a faculdade no Brasil. Comecei a fazer análise de sistemas, mas daí eu tranquei pra vir. Então, assim, a vida no Brasil era boa. A gente não pode reclamar. A gente não pode reclamar. Os nossos pais deram tudo pra gente. Isso eu acho que isso às vezes o que, né, que as pessoas às vezes que as pessoas ouvem é falar assim, não, mas você tem uma vida boa, por que você quer ir pro Canadá? Eu acho que é algo muito comum, né? Falar assim, você tem uma vida tão boa aqui, né? O pessoal perguntava isso pra gente. E às vezes a pessoa, ela acaba se sentindo mal, fala assim, nossa, então quer dizer que eu não estou dando valor suficiente na minha vida e eu tô querendo ir pro Canadá, né? Mas a verdade é que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode ter uma vida boa e mesmo assim querer mais. Querer mais. Né? Querer algo diferente, uma aventura diferente, uma experiência diferente, né? Viver algo novo. Então, assim, a gente não tem que reclamar da nossa vida no Brasil, mas assim, a gente queria uma coisa diferente também. Você chegou a fazer faculdade no Brasil? A gente estudava no mesmo campus, eu fazia jornalismo. PUC? Na PUC, né? Eu terminei o curso. Eu fiz todo o curso, né? O Caio foi mais esperto do que eu. Ele percebeu o negócio e saiu fora, né? O tontão foi até o final. Entendi. Trabalhei no Jornal de Campinas, no Correio, né? No Correio. Repórter de estagiário, na verdade, né? Estagiário, fiquei de estagiário permanente estagiário. Né? E a gente trabalhou também no mesmo. A gente trabalhou na mesma empresa. Eu também trabalhei no Correio na parte de TI. A gente trabalhou junto. O Correio era ali na Urozinho Vila Industrial. Vila Industrial. Entendi. Acho que a impressão era feita lá na Norte-Sul. Na Norte-Sul, ainda era na Norte-Sul. Depois virou, acho que uma concessionária da Ford lá naquele prédio lá, onde que inundava uma vez. Uma vez sim. A gente já trabalhava desde a época do Correio, porque a gente tinha um site de rock dentro do portal do Correio, que era o Cosmo, Cosmo Online. Entendi. E depois era o IG Paulista, né? Que eles fizeram um acordo com o IG e o nosso site foi pro IG. Então eu e o Caio, a gente trabalha junto já há mais de 20 anos, né? Caramba. E não rolava aquelas brigas de irmãos? A gente nunca brigou. Isso que... Nem bullying quando era menor? Assim, fora da parte de trabalho, eu não lembro direito. A gente, quando é criança, você briga, que é normal, né? O moleque daquelas brigas, né? Mas a gente sempre foi muito tranquilo, né? Sempre foi tranquilo. Sempre. Eu tenho preguiça de brigar já. Trabalho, né? Dá trabalho, Dá trabalho. Queima os neurônios. Atrapalha tudo. Atrapalha o dia. Né? Nossa. E quem que foi você primeiro teve a ideia de vir pro Canadá? Como que foi nesse momento assim que você bolou esse plano e o que você achou disso? Não, eu já queria ter saído já muito cedo, né? Já queria ter vindo fazer ensino médio, né? Colegial na época, né? High school. High school. Mas daí não deu. Daí na época da faculdade, eu queria também vir fazer faculdade, também não deu. Questão financeira, né? Mas chegou um momento no meio da faculdade que eu já tava de saco cheio da faculdade. Falei, não me imagino fazendo isso aqui, não. Eu falei, tem que ser agora. Daí eu liguei pro meu chefe, pedi um emprego de volta. E daí comecei a trabalhar como freelancer também para juntar dinheiro. Daí foi assim um ano, acho que uns 2 anos de planejamento, mas economizando dinheiro e tal. Foi direto pro Canadá ou chegou a pensar nos Estados Unidos? Eu cheguei a ideia inicial quando eu era mais jovem era Estados Unidos, né? Mas em termos de imigração, você quer ir para não voltar, o Canadá ele tinha a melhor opção. Eu cheguei a pensar na Austrália, mas o Canadá a gente já tinha visitado, eu já gostava. Então foi o Canadá. Foi para o Canadá. Italiana, você viu antes de vir para o Canadá? Cheguei a pesquisar também cidadania italiana, só que a demora é muito grande. E daí na época, então a gente tinha decidido pelo Canadá e eu fiquei entre 3 cidades, Calgary, Vancouver e Vitória.
Já naquela época você tinha visto Calgary? Porque a gente já tinha visitado o Calgary. Em 97, a gente 97. Caramba. Então, Calgary, Vancouver e Vitória foram as finalistas, assim, que eu falei, não, vai ser uma dessas 3. E na área VIP a gente tem um documentário chamado 12 Passos pro Canadá, que tem imagens de 97, quando a gente veio pela primeira vez pra Vitória e pra Vancouver. Caramba, tá no nosso documentário isso. VHS. Então daí eu não lembro por que foi Vancouver. Porque na época não tinha YouTube, não tinha nada dessa rede social. Então, era assim, modo Highlander. E assim, mesmo informação na internet. Você ia na biblioteca, ver Vancouver, pegava um livro sobre Vancouver. Não, eu lembro, até antes da gente mudar aqui pra Calgary, eu tava organizando nossos HDs externos, tal, salvando tudo, né? Eu abri a pasta de fotos do meu computador da época que eu vim pra cá. Eu achei umas 4, 5 fotos de Vancouver só. Era foto assim de 200 pixels. Sim. Sabe? Era foto que as pessoas escaneavam de cartão postal. É isso que eu ia falar, só do ponto turístico ali. Entendeu? Foi assim que eu... Então não teve essa, assim, nossa, mas como você elaborou a escolha da cidade? Porque as pessoas hoje em dia andam contando informação. Não, foi assim... Calgary, Vitória, Vancouver. Você joga no papel, o que você tira? Não Vancouver. é mais fácil quando é assim, quando tem menos opções, às vezes, né? Old style, né? E aí você tem um lugar, você só vai para aquele lugar, foca ali, né? Hoje quem já tinha visitado as 3 tinha opção. adorado Vitória. Vitória é maravilhoso, né? Vancouver também. Só que Vancouver, quando a gente visitou... Era bem melhor que agora. Não né? chovia. Bem melhor. Tava chovendo. Tinha um clima de cidade mais de interior, né, Vancouver. Vancouver é bem menos movimentado, uma cidade tranquila. Quando a gente ficou lá na Robson, assim... Bem sussa. Lembra a parte da Robson? Você fala assim, nossa, legal. já é o final da cidade. Hoje em dia é bombando, você não consegue andar direito lá. E na época, assim, não tinha ninguém. E Calgary, então, assim, ficou... Não tinha, assim, eu falei assim, não, devido ao custo de vida, ou isso, aqui, não. Naquela época, não. E seus pais, naquela época, já apoiaram essa ideia? Eles sempre apoiaram. Mas por uma questão financeira, a gente não conseguia vir antes, né? E também eu acho que eles queriam segurar até amadurecer um pouco, entendeu? E quando eles viram que falaram assim, não, realmente não vai ter como segurar ele agora, então agora... E sempre apoiaram. Você apoiou de cara? Eu acho que uma coisa importante é a influência dos nossos tios e dos nossos pais. Porque os nossos tios, o meu tio, irmão do meu pai, e a minha tia, eles fizeram a gente ver além do horizonte que a gente tinha em Campinas. Foram eles que falaram, vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos e uma para o Canadá. Fala mais, só um pouco mais, foi mais perto do microfone. Vamos fazer uma viagem? Isso daí foi na década de 90. E essa viagem mudou a nossa vida. Foi a primeira vez que a gente tinha ido para os Estados Unidos. Foi chocante a primeira vez que a gente foi. Em 1993, não tinha internet, não tinha nada. E o gap, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos era gigantesco, né? A gente ficou chocado, a gente ficou travado uma semana vendo tudo, assim. Foram para Flórida? A gente foi para Flórida e depois a gente foi para o sul dos Estados Unidos, Tennessee, Alabama, Mississippi, Georgia. E a gente entrou dentro do interior dos Estados Unidos, né? E depois de 2 anos a gente fez mais uma viagem, depois de 2 anos a gente fez mais uma viagem. Isso daí mudou nossa vida. Essa influência, essa inspiração dos nossos tios e dos nossos pais que possibilitaram isso pra gente, que nem você que estava conversando nesse podcast, você falou, a minha vinda como estudante aqui para Vancouver me fez abrir a cabeça pro Canadá. Exatamente, né? exatamente. Porque naquela época não tinha vídeo, não tinha como você entrar no YouTube e colocar um vídeo de Vancouver 4K, sabe? Não. Você viajava, você tinha aquele impacto quando você chegava no país. Nossa, quando chegou nos Estados Unidos, você vê aquele aeroporto, você vê essas lojas, você vê os carros, você fala, as ruas. As roupas, nossa, era muito tosca na época no Brasil. Aqueles moletons, sabe, de monocolor. Eu me senti de pijama, olhando todo mundo. A gente fez a viagem de pijama, praticamente. Assim, tudo, assim, impressionante. Foi um impacto muito grande. Muita atenção, tudo grande, aquelas vans, Foi assim uma coisa hoje em dia você consegue ver. Eu admiro quem consegue vir direto para o Canadá. Tem bastante gente, né? Sem antes ter feito uma viagem, às vezes não somente exploratória, mas para fora do país, né? A gente, antes do Canadá também... Tivemos uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, 2, aliás, e ali aquilo chamou tanta atenção que ali eu falei para a Bruna, eu não quero que isso seja só um mês da minha vida, só as férias eu trabalhar 12 meses para em um mês eu converter tudo, gastar em dólar ali e voltar e ficar vendo foto por outros 11 meses. Falei, eu quero viver isso, pelo menos ter alguns anos de uma experiência internacional, né?
E aí depois foi até chegar a ideia, não, Canadá é onde que vai me dar essa oportunidade, porque... E assim, até quando a gente, né, viajava, era foto, né? A primeira viagem era foto. Você tinha uma câmera... Tinha um guia dos Estados Unidos. Guia dos Estados Unidos, aqueles guias folha, né? Que você compra, sabe? E daí o roteiro tudo no papel, né? Vamos fazer isso. Como é que você faz? A gente viajava pelo interior dos Estados Unidos e não tinha GPS. Tudo no mapa. Você vai no mapa, você tinha mapas grandes no carro que você vai, não, tem que pegar essa saída agora aqui, não sei o que. O número das rodovias. Não tem assim, ó, daqui 300 metros você tem que virar à direita, né? Se você errar, ele já te mostra algo. Não. Recalcula a rota. Nossa, quantas vezes, né? E a nossa tia era muito boa, né? Pra ver mapas, né? Ela tinha uma capacidade de pegar um mapa de uma cidade americana, olhar e falar assim, a gente tem que virar aqui, virar aqui. Olha só. Então, por causa deles, a gente conseguiu entrar no interior dos Estados Unidos, cidades que não eram turísticas. Né? Então a gente conheceu, sei lá, 15 estados americanos. Nossa. Em assim, 4 viagens. Isso é legal, todos, né? Porque só os lugares turísticos ele é feito para todo mundo gostar, né? Você não tem exatamente a impressão do que é a vida naquele lugar, né? Subúrbio, como que as pessoas vivem, exatamente, né? É aquele negócio feito ali pro turismo, né? Poxa, que legal. Quando você veio pro Canadá, qual que era o programa e o plano? Não tinha informação assim de imigração, entendeu? Eu queria vir para não voltar. Tá. O ponto era esse. Já tinha isso em mente. Sim, não. Eu já queria vir para não voltar. Então meu plano é assim, eu vou e não vou voltar. Entendeu? E eu assim, a única coisa que eu tinha na cabeça é assim, se eu arrumar um emprego, eu fico. Tá. Isso significa que eu vou conseguir migrar se eu conseguir um emprego. Entendeu? Eu tinha na cabeça a parte de emprego. Tá. Não regras de migração, ó, eu uso tanto aqui, teste aqui, pontos aqui, aí eu vou conseguir migrar. Quando eu ouvia falar de programa provincial, não existia esse era papo, algo né? assim, sabe? Informação que você tinha. Hoje em dia o site da imigração das províncias e o site federal são excelentes, entendeu? Calculadora daqui, tirando de Quebec. Tirando de Quebec. Mas naquela época não tinha isso. Então você não tinha aquele... você ficava com aquele negócio. Não, se eu conseguir um emprego, eu consigo migrar. E você sentia como se tivesse mandado um espia lá para dar uma olhada e já viria na sequência ou ele precisou te convencer? Eu fui no sapatinho. Cada dia, um dia por vez, assim. Porque na época que eu vim, eu tinha 28 anos, solteiro, sem filho. Você não tem nada a perder. E aberto para melhorar minha vida. Então, para mim, todo dia era um prazer. Eu lembro que eu morava com o Caio, eu pegava aqueles iPod, né? Porque tinha lançado iPod, que chamava, né? iPod, Era para ouvir música. Shuffle, né? iPod Shuffle. Você conseguia ouvir música andando. Eu atravessava Vancouver. Ia até lá, Granville, lá. Eu saí de Barnaby até Granville. Então, eu fiquei num hostel em Granville. Eu adorei. Bom. Então, poucos meses depois, que nem você comentou isso também, eu não pensava mais voltar para o Brasil. Eu não tinha nada no Brasil. A ideia inicial do Guilherme era você vir e depois voltar, depois de 2 anos, né? Em poucos meses. Eu falei, não. Eu sonhava que eu ainda estava no meu trampo no Brasil. Todo dia que eu dormia, eu sonhava que o meu chefe falou, ô Guilherme, tem como você vir mais uma semana aqui? Todo dia eu sonhava isso. O seu último trabalho já estava em São Paulo? Que eu trabalhei quase 4 anos em São Paulo. Então deu um upgrade de qualidade de vida. Nossa, sair de São Paulo e ir para Vancouver foi assim, é que nem um filme, sabe? Termina um capítulo, aí começa num outro lugar. Isso é bom demais. Como que era Vancouver naquela época? Nossa, Vancouver era muito tranquila. Assim, imagina só, 2004. Tá. Começou a piorar nessa época, quando chegou um brasileiro, aí chegou depois um outro brasileiro, o irmão dele e tal. Aí começou a dar uma piorada. Vancouver era muito tranquilo, uma época pré-Olimpíadas de inverno. Entendeu? As construções para as Olimpíadas estavam começando ainda. Assim, poucos brasileiros? Muito pouco brasileiro. Muito pouco. Assim, bem pouco. No inverno você não via brasileiro praticamente. Você tinha aqueles grupos nas principais escolas, na principal rua, né, que vinha só em julho, assim. Mas tirando essa época do ano, era assim, muito pouco brasileiro. Era alternativo. Vancouver, era alternativo. Só ir para Toronto. O que Calgary hoje, Halifax, o interior do Canadá hoje em dia, era Vancouver. Entendi. Entendeu? E era barato, né? Comparado, era barato. O aluguel era barato. Em 10 anos dobrou tudo em Vancouver. Os chineses já tinham chegado forte em Vancouver nessa época? Final da década de 90, porque teve aquela separação da China. A China pegou Hong Kong e Taiwan, né? Em 1997, né? Aí o pessoal falou, opa, eu não vou ficar aqui. Aí foram para Vancouver.
Entendeu? Eles migraram para Vancouver e trouxeram bastante dinheiro, trouxeram bastante desenvolvimento para a cidade. Ah, o pessoal certeza. fala de especulação, né? Que eles especulam muito imóvel, mas eles trouxeram desenvolvimento, eles trouxeram cash, né? Dinheiro, né? Para a cidade. E daí teve junto as Olimpíadas de Inverno, que isso também... Aqueceu. Eu acho que isso daí aqueceu muito e depois que aqueceu o negócio não voltou. E Vancouver passou a ser, sabe? Hype. Né? Hype. E daí não tinha mais volta, né? O real estate ele não pode voltar, né? Dessa forma. Ó, em 2009 a gente alugou um apartamento, a gente pagou 1.100 o apartamento, mas você conseguia encontrar até por 1.000 se não tinha vista para o mar. 10 anos depois, passada a Olimpíada, 10 anos depois, dobrou o preço. Dobrou. E assim, não aquele apartamento em si, todos os imóveis em Vancouver dobraram, né, em 10 anos pós-Olimpíada. Entre 2009 até 2000, era muito difícil alugar apartamento em Vancouver. A vacancy rate era muito baixa, por causa das Olimpíadas, todo o hype, tudo, quantidade de estudante internacional. Eu lembro uma vez, quando a gente saiu de Burnaby e mudou para perto de East Vancouver e mudou para Downtown. O Guilherme mudou para um apartamento, eu mudei para outro. Eu lembro que eu mudei na mesma empresa, né? A empresa que tinha aluguel lá em East Vancouver também tinha Downtown. Então eles me passaram na frente da fila, porque eu tava mudando com a mesma empresa. Mas ele falou assim, ó, isso foi em 2010, não, 2009. Ele falou, 2009. Ele falou, a lista de espera desse prédio aqui, tá, você é o número 160. Tem 160 pessoas na sua frente. 160 pessoas. Na lista, no waiting list que eles tinham. Eu ia até perguntar a respeito da adaptação de vocês em Vancouver. Como é que foi? Se teve algum perrengue, aqueles perrengues que você fala. Eu adaptei na mesma hora, você também. Nossa. Né? Era tão nunca, bom Vancouver. A gente nunca teve dificuldade nenhuma de adaptação, ou seja de clima, comida, nada. Tudo sempre aconteceu foi muito como planejado. Eu não queria Não voltar é nem pro questão, Brasil, não é nem questão de planejado, porque não tem como você planejar uma adaptação. Você tem que estar aberto para se adaptar. Para se adaptar. Entendeu? Então, Boa. assim, o que você tem que é easy going, né? Você tem que ir dançando conforme a música. Entendeu? E é aquele negócio, você acumula aquele negócio no Brasil. Não, eu quero ir pro Canadá, eu quero sair do Brasil, não sei o quê. Aí você chega, você vai ser o quê? Você vai chegar cheio de frescura. Ah, não gosto disso, não gosto disso. Mas, pô, mas faz 2 anos que você tá falando que você quer ir. Você vai chegar agora já reclamando? Vai começar a escolher tudo. Vai começar a escolher? Ser exigente? Agora você é, né? Não. No Brasil não tinha exigência nenhuma. Não, no Brasil morava em qualquer lugar, tomava o transporte lotado, pegava fila no McDonald's, qualquer chefe coisa. chato pra caramba. Né? Aí vem pra cá, tem que estar Tem tudo que perfeito. Não, a gente nunca teve problema de adaptação, nada. Nunca, assim, nada. Sempre foi assim, até nessa mudança agora. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. A gente é até grato pela oportunidade que a gente teve. As coisas funcionam também de uma maneira incrível aqui no Canadá, que até assusta às vezes, né? Você fala, não é possível, como isso funciona, né? Eu lembro que quando eu cheguei, eu reparava em tudo, mínimos detalhes, assim, coisas, eu até brinco com o pessoal, eu olhava para a calçada e falava, poxa, lá na minha cidade as calçadas era cada uma de um estilo, cada uma de um nível. Se você não olhasse onde você estava andando ali, você cai, tropeça. Uma pessoa de idade tem dificuldade. Aqui é tudo padrão. Todas as esquinas têm ali acessibilidade, né? Sim. O negócio ajuda, né? É difícil ter. Os perrengues que acontecem maiores, que eu vejo com os meus amigos que estão chegando, são perrengues na área da saúde, que é tudo uma novidade. Não é que não consiga ser atendido, é que acontece algo que sai assim da alçada e precisa aprender tudo o que está acontecendo ali, né? Como que vai no hospital, com quem que fala, não sei o quê. Sim. Mas é um perrengue que poderia ser pior se não fosse aqui, né? Não, sim. Você acostuma com o sistema daqui, né? Você tem que se acostumar. É diferente do... Pô, eu lembro no Brasil, né? Tinha convênio. Eu quero ir no médico agora. Você tá com dor de cabeça, você tá com dor de cabeça no médico. Aqui você chega com dor de cabeça. O cara fala, por que você tá aqui? Por que você tá aqui? Porque você tá com febre, é só isso, né? Só isso. Claro que agora a gente tá vivendo um momento diferente, né? Mas antes da pandemia. Você chega com febre no médico, o cara acha estranho. Por que você tá aqui? Você fica em casa, você tá doente, né? Isso assim, antes, né? De tudo que a gente passou, né? Agora, né, cuidado mudou, né? Então, assim, a questão de saúde... não sei, também a gente nunca usou o sistema de saúde, né? Tirando o nascimento. Eu nunca fui no médico. A Hannah nunca foi ao médico. A Emily também nunca foi ao médico. Mas porque não precisou ou porque você vai no médico em outros lugares? Não, porque a gente trata em casa. Tá doente, trata em casa. Entendeu? O Felipe não tem pediatra. O Felipe nunca foi no médico, nunca foi no dentista. Ele não sabe que é dentista, que é pediatra, médico.
A última vez que ele foi no médico, ele foi tomar vacina quando ele era bebê. Caramba. A Emily e a Hannah nunca viram um consultório, um hospital. Olha só, legal. Quando vocês chegaram, vocês tinham na cabeça, queria ficar mais ali entre os canadenses para assimilar a cultura mais rapidamente, ou tanto faz, se conectaram com brasileiros? Como é que foi isso? A gente nunca teve nenhum tipo de, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que eu queria, uma coisa que eu fiz foi ter ido ver, eu vim fazer curso de inglês. Eu fui para uma escola que não tinha brasileiro. Tá. Entendeu? Isso daí você foi procurou uma escola que não tinha brasileiro. Eu não quero, porque senão vai ficar aquele negócio. Depois da aula você vai aqui, vai ali, daí você não aprende nada. Então eu queria uma imersão maior, não necessariamente com canadenses, mas com outros estrangeiros, né? Então, assim, nesse aspecto, mas não, a gente nunca teve, não vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. A gente teve amigo brasileiro também, lembra? O Marcelo, né? O Tiwani, que eu encontrei aqui. O Tiwani, que agora é piloto de avião no Brasil. Legal. Eu estudei com ele no colegial, no ensino médio no Brasil, a gente estudou junto, em Barão, no Objetivo de Barão. Daí, né, cada um faz na sua vida. Eu fui pra PUC, né, não sei o que, ele começou a fazer escola de aviação. Aí deu o quê? Depois de quantos anos? 6, 7 anos, eu mando uma mensagem pra ele, eu falei, você tá em Vancouver? Ele falou assim, eu tô. Aí, tipo, vamos encontrar lá no Tim Hortons? Vamos. Depois de 7 anos, foi assim, um acidente. Que a gente tava na mesma cidade. Essas primeiras amizades vocês têm até hoje aqui, ou esse pessoal debandou, tá cada um em um lugar? Eu conversei há pouco tempo com o Tiwani no direct. Mas eles estão no Canadá? Ele tá no Brasil. Ele tá no Brasil. Eu até perguntei pra ele, quando você vai voltar pro Canadá, né? Ele adora o Canadá. Ele gostava de visitar a gente na hora da janta, o Tiwani. Até o Tiwani, se você estiver assistindo, lembra? O Tiwani, ele gostava de visitar a gente na hora da janta. Aí ele ficava lá, né? Ele ficava jogando Flight Simulator a madrugada inteira. Não tinha pressa. No começo, qual foram os trabalhos que vocês fizeram lá? Vocês assumiram qualquer trabalho? Tinha assim eu não quero fazer esse entry level, tinha alguma preocupação com isso? Era uma outra regra na época, a gente não podia trabalhar. Você não podia trabalhar enquanto você estudava. Hoje em dia é mamão com açúcar. Hoje em dia é mais fácil do que era. Caramba. Entendeu? Então, assim, naquela época você não podia estudar enquanto você trabalhava. Não, podia trabalhar. Não, né? Não podia. A gente não estudava, né? Mas podia estudar. Tá tão na minha cabeça. Tá tanto na minha cabeça essa frase. Não pode estudar. Não posso estudar, não estuda, Caio, não estuda. Mas, então as regras eram diferentes. E assim, eu não tinha dinheiro para ir para um college público. Eu consegui no máximo ir para um college privado. E é aquele negócio, eu não posso me dar o luxo, né? Chega até a ser engraçado, né? Não posso me dar o luxo de pegar um entry-level job. Pra esperar, pagar as contas, daí eu vou ver o meu post-graduation work. Não tinha. Então, hoje, só uma aspas aí, né? O que o pessoal vê, será que eu tenho coragem de encarar um entry-level job? Na época, você estava me dizendo que era um luxo você poder assumir poder ter aquele tempo para pegar um trabalho numa cafeteria. Eu gostaria de ir para uma cafeteria, fazer uma grana, não sei o que, ir pagando college. Não tinha. Eu tinha que arrumar um emprego que me fosse me dar para imigrar. Era um ano de college privado. Eu não tinha escolha. Entendeu? Hoje em dia você tem muito mais oportunidade. A quantidade a cota de imigração hoje é o dobro do que era. E tem muito mais oportunidade, entendeu? Do que tinha. O fato de a gente não poder trabalhar foi aí que surgiu o Vancouver Brasileiro. O Caio criou o Vancouver Brasileiro já pensando nisso. Que eu falei, já que a gente não pode trabalhar como estudante, né, vamos continuar com nossos sites no Brasil. Né? Entendi. E não podia trabalhar nem depois da conclusão desse curso? É como se fosse o co-op particular hoje, esse curso que você fez? O meu curso ele tinha co-op, mas daí o college fechou. Daí eu fui para um outro college, privado também. Praticamente sem dinheiro nenhum. Foi quando eu tive daria um outro episódio, mas bom, eu tive aquele meu visto negado. Aí o perrengue aí. Tem perrengue de imigrante. Mas eu tive que voltar pro Brasil, reaplicar daí, né? Eu voltei para cá. Mas tinha o co-op, mas assim, o meu curso era de 8 meses, eu tinha um co-op de 6 meses na época. Não tem muito futuro, né? Você não tem muita margem, não tem margem de erro, sabe? Era tudo justinho. Tanto é que não tinha opção para estudante para trabalhar e migrar aqui, que eu tive que aplicar, no meu caso, eu tive que fazer o pedido lá em São Paulo. Eu fiz o meu pedido de imigração via programa federal, que na época era processado em São Paulo.
Porque não tinha eu tava fazendo faculdade e não tinha como que eles chamam? Stream. Não tinha um caminho pra quem tava fazendo faculdade. Não tinha diferença. O que a gente ficava, né? Que a gente ficava assim, meio indignado bravo, na época. Assim, peraí, o Guilherme tá aqui já há 2 anos, estudando num college aqui. Eu não ganhava nada. Não tem diferença nenhuma de uma pessoa que nunca colocou o pé no Canadá. Não tinha nada desse Express Entry, né? Que não vai tinha nada de vantagem pontos. do Guilherme estar aqui e já ter feito college, morando com o irmão, né? Gastando dinheiro aqui, nada. Mas mesmo assim, a gente argumentou com a imigração isso. A gente escreveu uma carta, colocou documentação que eu tinha estudado em inglês, que eu estava num college, para eles avaliarem, porque eles têm o poder. Na época, pelo menos, eles tinham o poder de avaliar e tinha o poder da discretion, que eles falam, né? Ele falou assim, mesmo que às vezes não atenda a um determinado requerimento, a gente aprova o seu pedido. O oficial ele pode ver. Foi o que aconteceu comigo. Era 67 pontos, eu tinha 63. Tava bem próximo. E eles avaliaram o meu perfil e falaram, não, esse perfil é melhor, teoricamente, de uma pessoa que nunca veio para o Canadá. Então foi assim que eu imigrei. Que legal. Dá pra gente pensar, então, que hoje seria mais fácil. Hoje... Mais informação também. Hoje em dia você tem mais informação, você tem mais caminhos de imigração. Acho que só a informação já mata tudo, entendeu? Mas hoje tem muito mais formas de caminhos para você imigrar, oportunidades. Lá em Vancouver, qual que é o melhor lugar que vocês moraram, o pior lugar, assim? Vocês se mudaram muito lá, né? A pior lugar é fácil. A região de Barnaby, East Vancouver é muito ruim. Assim, na minha opinião. Porque é caro e tem trânsito, tem violência. Assim, violência comparada... pessoal, vocês que estão assistindo no Brasil... Faz um disclaimer aí. Fazer um disclaimer. Pro padrão canadense. Exatamente. Pro padrão brasileiro, é o lugar mais seguro que você vai morar na sua vida. Mas pro padrão canadense, não se compara a outros lugares, inclusive aqui em Calgary. A verdade é essa. Acho que é importante falar isso. Porque a gente morou 17 anos em Vancouver e agora a gente está em Calgary. A gente pode comparar isso. E assim... E até em alguns momentos é chocante, porque a gente chegou aqui... Bom, só para responder a sua pergunta anterior. O melhor lugar que eu morei foi em Port Coquitlam. Foi onde eu estava... O último lugar que você morou. Também nunca gostei muito da área de Vancouver em si. Não, assim, gostei. Mas assim, comparando, padrões canadenses. Aí você chega aqui, em Calgary, a nossa porta tem um vidro na porta de entrada. Na hora que eu bati o olho, eu falei, mas peraí, não é só quebrar, abrir por dentro? Em Vancouver não teria Vancouver isso. Não tem. Em East Vancouver não teria isso. Eu vejo as crianças vizinhas aqui, eles deixam largam tudo na rua. Eles largam tudo a bicicleta na rua. E assim, durante a noite, não é assim, largou, foi comer um sorvete e voltou. Não, eu já vi a bicicleta deles na rua. Vamos por 5 bicicletas na calçada, na grama da frente, fica a noite inteira. E às vezes vai ficar ali, quando nevar, vai enterrar, vai aparecer na próxima temporada. Em Vancouver você não vê isso. Entendeu? Nem no subúrbio? Não. Só fazendo um parênteses, né? Eu também vou falar o lado bom, né? Eu morei 10 anos de frente pra praia. Isso é bom. Lá na English Bay. Excelente. Eu adorei. Minha esposa adorou, meu filho adorou. End. West End. West End. Que fica English Bay, que é anexo a Downtown. De Downtown, se você caminhar 25 minutos, você chega na praia. E a gente morava num cantinho de frente pro mar. Tem a Dave Street, a Hobson, que... uma delícia. Ali é muito gostoso. Era uma delícia, uma delícia. A natureza de Vancouver só que tem um preço. O preço você paga, né? Era caro. Eu costumo falar que Vancouver, ela tem ali tudo que as pessoas procuram, né? Tem as montanhas, você pode de manhã estar na montanha, à tarde terminar ali na praia e depois ir pro shopping. Tem trânsito. Você não consegue fazer isso. Criança chorando no banco de trás do trânsito. Você não consegue fazer isso, não. Hoje em dia, para sair de Port Coquitlam, onde eu morava, e eu quero ir na Grouse Mountain. Lá, é só trânsito, é fila para estacionar o carro. Para cruzar Stanley. Você vai ficar só de trânsito. Não. A bridge, como que chama? Lionsgate. Isso, no Stanley Só no Park. trânsito, se eu fosse fazer esse plano de sair de casa, não sei o quê, eu vou ficar 3 horas no trânsito. Sabe o que eu gostava de fazer? Dirigir à noite. Eu pegava 1 hora da manhã, pegava o carro, atravessava Lionsgate, dirigia em West Vancouver à noite. Uma delícia. Eu atravessei lá correndo. Daí não tinha trânsito. Não tinha trânsito. Dei uma volta ali no Stanley Park, aí subi a ponte, fui até North Vancouver, voltei ali. Aí terminei lá na Greenville, lá, dá uma corridinha boa. Quando eu cheguei em Vancouver, eu fiz diversas vezes. Eu já saí do Metrotown, ou seja, Burnaby, lá na região central, a pé, fui até o Farol em West Vancouver. A pé. Caramba. São 7 horas e meia andando.
É um mendigo de luxo, então... né? É um mendigo com cartão de crédito. Lembrei agora do seu vídeo, né? Eu prefiro cortar grama no Canadá, eu prefiro virar um mendigo de luxo no Canadá. Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu tava comentando com o Caio, né? Não é brincadeira esse negócio. Eu prefiro cortar grama no Canadá do que voltar a trabalhar na profissão no Brasil. Sabe por quê? Quando eu cheguei, eu caminhava de manhã para levar minha esposa, ela trabalhava no aquário de Vancouver, que fica no meio do Stanley Park. Então, toda manhã eu ia com ela. E tinha o pessoal cortando a grama. Aí eu entrei na internet e falei assim, legal, né, o trampo, você ficar cortando a grama, ver no mar. No Stanley Park, né? Ver no mar, né, um cigarrinho no canto da boca aqui, né. Não tinha cigarrinho, não tinha. Aí eu vi que esse pessoal ganhava melhor do que a minha profissão no Brasil, que eu ganhava no Brasil. E na época eu até comentei com o Caio, eu falei assim, eu prefiro muito mais trabalhar aqui no Stanley Park cortando a grama do que voltar pro Brasil. Mas muito mais. Todo trabalho é digno se você faz com prazer. Com certeza, com certeza. Eu costumo falar isso, que eu defendo que não existe o subemprego aqui no Canadá, né? Eu não gosto da palavra subemprego, porque eu acho que se é emprego, está pagando as contas, ali está tendo acesso a tudo que todo mundo tem praticamente, então eu chamo de entry level, pelo menos, né? Exatamente, porque quando eu cheguei aqui... Eu comecei a trabalhar de garçom, aliás, de vez em quando eu faço alguns trabalhos de garçom e eu acho que eu vou trabalhar no jogo do Cavalry, do time de futebol, que é vendedor de bebidas ali, eu pego nos finais de semana. Cara, eu faço isso com tanto prazer, cara. Eu prefiro fazer isso do que as reuniões que eu tinha em Campinas lá, eu viajava, ia para São Paulo, no fornecedor, passava o dia inteiro, ia almoçar às vezes num lugar muito bacana com o pessoal, mas... Cara, não tinha nada. Era só conversa, não tinha dinheiro. O Brasil assim, o Brasil era tem muita conversa e não tem dinheiro. Exatamente. Era o almoço. O ápice ali era muita reunião, muito terninho. Na verdade, muito terninho. Essa foi a minha experiência no Brasil. É bem próxima a minha também. Exatamente. E aqui, aí comecei a trabalhar lá, depois entrei na loja de material de construção, fazia faxina, fazia de tudo e as portas foram se abrindo, né? Porque você começa ali, você aceita fazer um negócio ali. O cara perguntou, você pode limpar ali pra mim? Você fala, posso. Você pode fazer isso? Posso. Daí daqui a pouco você pode cuidar desse departamento pra mim? Eu falo, posso. Você pode dar esse treinamento pra essa pessoa que tá chegando? Posso. Aí foi assim que eu fui escalando ali, né? Conseguindo as coisas, né? Então, mas mesmo nesses trabalhos aí, entry level, essas coisas assim mais simples, cara, eu não troco. Eu não tive saudade do Brasil nem por um minuto, cara. Eu tenho saudade da família, dos amigos. E aí eu tenho aquela consciência de que o que eu vivi lá, aquelas festas, aquelas coisas aconteceram. Talvez se eu voltar lá, as pessoas não vão estar me esperando com aquele evento, com aquela coisa, né? A vida tem que seguir. A vida segue, a vida segue. Onde vocês conheceram as esposas de vocês? Desculpa. Muda a luz. Coloca uma luz mais vermelha agora aqui no estúdio, cara. Um clima mais... Então, romântico. Aquele emprego que eu consegui na empresa de desenvolvimento. A empresa de desenvolvimento tinha um college parceiro. A minha esposa, ela tinha conseguido uma bolsa para estudar naquela escola. E daí eu conheci ela lá. Foi amor à primeira vista, cara? Namoraram, casaram? Vamos apertar o cara agora. Vamos apertar. Não, aquele momento, quando eu conheci ela, daí deu um flash assim, apagou tudo, a Hannah nasceu. A sua esposa é japonesa? É japonesa. A minha esposa eu encontrei no site. A gente conversou num final de semana, no outro a gente falou assim, vamos nos encontrar? Foi no site de namoro, que depois eu vou falar sobre Não tem mais o site. Quer teclar, o Guilherme. Aí, pessoal, por isso que é importante saber inglês. Você tem que saber teclar em inglês, tem que saber conversar em inglês, flertar em inglês. Aí eu encontrei, ela falou assim, vamos marcar? Ela morava em Salt Spring Island. Um lugar maravilhoso, tem até vídeo no nosso canal. Quem quiser até ver Salt Spring Island, digita lá ilha, preze a ilha no YouTube que vocês vão ver. E aí ela falou assim, eu vou pegar um ferry, né, um barco, e eu pego o outro de Vancouver, ele pega e a gente se encontra num terminal. Foi assim que a gente se encontrou. A gente se encontrou no terminal. Amor à primeira vista. Precisa perguntar pra ela. E aí tinha aqueles ônibus de 2 andares. Olha que romântico. Aquele ônibus de 2 andares. Saí de Vitória. Saí de Vitória. A gente foi no 2º andar. No 2º andar. A gente foi até Vitória. A gente passou o final de semana em Vitória. Ficamos num hostel também. Olha que legal. Exploramos toda Vitória. E aí... Começou aí. Sua esposa é a Mel. A Mel, a Mel, ela nasceu na Alemanha Oriental, na época do comunismo.
E aí caiu o Muro de Berlim, possibilitou ela, quando adolescente, ir estudar na Inglaterra, aprender inglês. Depois ela morou alguns anos na Irlanda, trabalhou na Irlanda, mudou para Portugal. Então tem que ficar esperto. Ó. Quando eu falo português aqui, tem que ficar esperto que ela entende. Ela entende. Ela entende. Ela finge que não tá ouvindo e depois ela chega e pergunta, o que você tá falando sobre aquele negócio? Se eu fosse ela, eu nem teria falado que eu morei em Portugal. Às vezes ela fica de olho, ela fala assim, o que você tá falando sobre aquele bar de Campinas lá? Lembrando. Sua esposa fala um pouquinho de português? Não. Aqui em Suas casa filhas? é japonês. É japonês. A Hannah e a Amy, elas falam japonês. Você fala japonês? Não. Não. Então, se elas fizerem um complô ali, você fica fora. Eu acho que o Caio devia estudar japonês por conta própria. Depois de tanto tempo, você já sabe o que está acontecendo, entendeu? Assim, já... Ou você acha que sabe. Pode ser também. Elas te fazem. Imagina os adolescentes achar que falando em sabe. japonês. Gíria japonesa? Não, mandando recadinho em japonês. A Hannah escreve japonês. Mandando recadinho. A primeira língua delas é o japonês ou é o inglês? A primeira língua da Hannah foi japonês. Tá. A Hannah, até hoje, o japonês da Hannah é melhor que o inglês. Né? A Emily já não. A Emily, ela prefere o inglês. Ela fala japonês, tudo. A minha esposa ensina ela a escrever e tal, mas o inglês da Emily é melhor. Entendi. E o Felipão? Ele entende tudo português. Entende tudo. Só que ele responde em inglês. Você pode conversar em português com ele, a resposta vem em inglês. Entendi. Vocês chegaram a pensar, eu quero que eles falem português, ou isso não foi uma pauta, vocês não estavam... Aconteceu. De repente o gringo estava falando em português. Hoje isso é um problema para vocês ou não? Não, porque minha esposa fala inglês. A gente conversa em inglês. A única língua comum em casa é inglês. É que nem com o Caio também. Se eu falar em português... Seus pais falam inglês bem. A nossa mãe fala inglês bem. Mas... Para quem está assistindo, os pais deles moram aqui também. A uma quadra daqui. É uma quadra. Eu passei ali na frente. Ali. Então, assim, não, nunca foi uma preocupação dessa questão do português. Porque, ao mesmo tempo, dá muito trabalho você ensinar, eu acho que um idioma. Eu vejo pela minha esposa, para fazer com que elas tenham um japonês suficiente que elas não vão esquecer, porque o negócio é o seguinte, até uma certa idade, você fala assim, meu filho tá falando português, não sei o que. Se você não continuar, se não for até o final, quando chegar na adolescência, ele só vai pra escola, os amigos, vai começar a esquecer e todo aquele trabalho que você teve, né? Às vezes então assim, é complicado. Hoje eu fico com isso na cabeça, um desafio, né? O Joshua tá aí, né? Não fala nada, só chora, mas a gente fica pensando, né? Eu quero que ele fale português. Porque vocês falam em português. Porque vocês falam em português, vai ser automático, entendeu? Por causa dos meus pais, né? Daí ele vai falar família, tudo. Mas eu fico com um pouco de receio, né? Porque eu vejo aqui, os brasileiros que estão aqui, tem crianças que não falam absolutamente nada aqui de português. E aí eu fico na dúvida, será que de fato tentaram? Quando a pessoa não tá ali querendo, isso não é estratégia, ok, beleza. Vai ser natural para vocês. A metodologia que eu impliquei com o Felipe eu não teve aula de português. Você vai falando. Você chama ele, começa a falar em português, ele vai pegando no contexto, vai assim que ele aprendeu. Não, para vocês, ele vai falar português. Agora em casa, a gente fala inglês, entendeu? Então a gente já fala inglês em casa. Então daí a minha esposa ensina japonês. E eu seria... O português. E a Tomoko, né? Ela ficou com as crianças quando nasceu, principalmente porque tem nosso trabalho, tudo. Então, assim. Eu admiro os meus sobrinhos, tenho 2, né? Eles falam o inglês muito bem. Eles já tinham aprendido no Brasil, chegaram aqui com inglês bacana. Português, a mãe deles não deixou eles perderem o sotaque, ela fica com ele, lá dentro de casa é tudo português. Só que daí eles escolheram, os 2 pequenininhos, a estudar em francês aqui, já estão com francês, cara. Eu acho que o futuro deles aqui no Canadá vai ser... Falando inglês, francês? Inglês, francês, fluente já, assim. E o português sem sotaque. Eu falo, se eu conseguir fazer algo parecido pro meu filho, eu vou ficar muito feliz. A gente tem uns amigos que eles colocam, inclusive, os filhos no French Immersion. Que é a escola, né? Em francês também. Então Você consegue emprego público federal. Olha aí. Tem emprego público federal que exige francês e inglês. Uma coisa que a gente vê, assim, a maioria dos canadenses, né, que a gente encontrou... Só fala inglês, né? Só fala inglês. A pessoa até fala assim, não, eu lembro alguma coisa de francês porque estudou na escola, não sei o quê, mas aqui assim... em Calgary não tem. Não, Vancouver também não. Vancouver também não. Aqui no meu trabalho, eu trabalho só com canadenses ali, os senhorzinhos, assim, eles fazem uma brincadeira ou outra em francês, assim, mas... Não tem. Eles falam que estudaram na escola, esqueceram tudo.
Exatamente, né? Mas é o que você falou, para os empregos aí, federais, né? Bom, aí é bom. Agora vamos falar um pouquinho de polêmica. Por que saíram de Vancouver e vieram para Calgary? De certa forma, a gente já acabou falando, a gente já né? falou, A gente acabou falando, né? A parte de custo de vida de Vancouver, assim, a quantidade de dinheiro que a gente já economizou desde quando a gente chegou. E a quantidade de dinheiro nosso que ficou em Vancouver. Sim, tirando as multas, né? Que o Guilherme tomou. O Guilherme tá conseguindo equalizar, né? Pra mim não compensou vir pra Calgary. Não, mas você tomava multa em Vancouver. Tá? Não compensou pra mim vir pra Calgary, porque em termos de multa de trânsito... Anda de bike não toma multa. É verdade. Mas dá trabalho. Nossa, se eu dar uma pedalada, eu tenho que comer um sanduíche depois. Sai muito caro, sai mais barato de carro, cara. Essa diferença é grande mesmo de custo de vida? Tem um impacto na vida do imigrante? Total. E é por isso que a gente bate nessa tecla. É por isso que a gente comprou essa briga já há muitos anos. Porque a gente sabe do impacto que vai ter. Entendeu? Assim, a diferença é muito grande. Quanto custa uma casa onde você morava lá em Port Coquitlam antes de você sair? Foi vendida uma casa na nossa rua muito parecida com a nossa casa. É 1,5 milhão. 1,5 milhão. E não tem praia lá. É 35 minutos. Não adianta você falar assim, não, mas é Vancouver, mar. Tem mar. Não tem. Não tem mar tá nenhum. Eu só vi o mar porque eu tinha que visitar o Guilherme Downtown e nossos pais. Com trânsito. Entendeu? Trânsito. Exatamente. Então, assim, não. 2 horas. 1 hora pra ir e 1 pra voltar. Pelo menos. Com esse 1,5 milhão, compra 3 casas iguais. Aqui é um terço do preço. Você compra 3 casas, não sabe mais trabalhar. Você mora em uma e administra as 2. Você faz Airbnb. Airbnb dá uma grana boa. Você tá especialista em Airbnb, né? Olha, esse tempo em Airbnb que eu tô aqui, dá pra fazer uma grana. Dá trabalho, mas você faz uma grana. Então a diferença é muito grande. É muito grande a diferença. Não tem como você tá pensando em vir pro Canadá, você descartar essa ideia. Entendeu? A gente ainda demorou um pouco, né? Porque, pô, já Empresa, 3 famílias, tudo, o trabalho... Nossa, foi difícil, né? Foi difícil, pô. Essa semana, a semana inteira, conversando com advogado, a gente tá transferindo, né, os advogados que a gente tinha em Vancouver. Agora aqui, a gente tem advogado aqui, transferindo toda a parte de documentação. Assim, um trabalho, essa semana foi nisso, né? Só burocracia, né? Só burocracia. Tem a sensação de que poderiam ter vindo antes? Total. Sim, a gente devia ter vindo antes. A gente devia ter saído de Vancouver já há uns 6, 7 anos atrás. Vocês têm ideia quanto que economiza, sei lá, de imposto ou por ano? Assim? Eu fiz um cálculo. Em 7 anos daria meio milhão? Pelo menos. Pelo menos. É um absurdo. Eu comentei com o Guilherme ontem. A gente estava trocando o carro da minha esposa. Só imposto entre BC, British Columbia e Alberta, né, no transaction de ontem, a diferença, a gente economizou $3.000. Só imposto. Imposto. Para o pessoal que está vendo aí, só para entender imposto aqui, a gente tem o federal, que é 5, o mesmo que tinha lá em Vancouver, só que daí o provincial aqui é zerado. Aqui. E lá em Vancouver tem 7, né? Então daria 12, e aqui 5. Você vai comprar um carro de 10 mil, então, aqui você paga 500 e lá você paga 1.200, 1.200, é isso aí. É isso aí mesmo. Então assim, só ontem, o sofá que a gente comprou aqui, a gente mudou, não sei o quê, também... Sim, a quantidade de dinheiro assim, é absurda. Assim, aluguel mais barato? Metade do preço. Aluguel é metade do preço. Aluguel é metade do preço. Não gasta tempo no trânsito? Não tem trânsito. Imposto da empresa, bem mais barato aqui. Corporation Tax aqui é bem mais barato. Chega a ser mais barato do que o Atlântico, os impostos? Muito mais barato. O Atlântico é muito alto. O corporativo é alto. Uma das coisas que a gente descartou é para transferir empresa para o Atlântico ia ficar mais caro. Ia ficar mais caro. Caramba. Porque o Atlântico ele cobra bastante imposto. O pessoal lá é o imposto da praia, eu acho, né? O imposto do coast. Nossa. Então, assim... E o frio aqui de Calgary? A gente não... O Caio já comprou uma jaqueta. Não, a gente não liga. Tá acostumado, né? Eu costumo dizer pro pessoal que o frio é o menor dos problemas do imigrante. O pessoal fica lá no Brasil martelando nisso e falando, olha, mas o frio é quantidades de dias que neva e é quantos centímetros. Eu também fazia isso, tá? Fazia isso, ficava calculando e tal. Mas a hora que você chega aqui, isso aí, ele vira um detalhe, tem tanta coisa mais importante. Eu costumo falar, se o dinheiro sobrar no bolso, cara, pode estar frio, pode estar calor, você vai se divertir. Você vai curtir o lugar, não é? Não, a gente não se preocupa com isso, não, com frio. Senão a gente não estaria no Canadá. Vocês rodaram o Canadá todo? Não todo, eu conheço Toronto. A minha esposa já morou em Toronto. Eu conheço Toronto, a gente conhece, né, Alberta, Quebec, aqui, Montreal. Quebec, Montreal. O interior de Quebec. O interior de Quebec, bastante. O Alberta aqui a gente conhece. E British Columbia também. British Columbia a gente conhece bastante, né? Qual que é o lugar mais bonito que vocês viram no Canadá?
As Rockies aqui, né? As Rockies é o lugar mais... Não tem como. É o lugar mais bonito do Canadá. As Rockies. Eu colocaria Gulf Island, para não repetir o Caio. Gulf Island. As ilhas que tem entre Vancouver. É um lugar muito bonito também. Maravilhoso. Maravilhoso. É verdade, é um lugar... E é o melhor clima do Canadá. Entendi. Pra Costa Leste, alguma coisa chamou a atenção? Não. A gente não foi pra Costa Leste ainda. Não. A gente chegou a pensar, né? Quando a gente tava pensando em sair de Vancouver, chegou a pensar, mas devido Halifax, a gente... Mas a logística seria complicada. Logística para mover 3 famílias no leste. Tem isso. Tem a parte... imposto corporativo da empresa seria mais alto. E para minha esposa ir para o Japão seria no inverno 5 voos. Nada, é muito. Pedir para os pais dela visitar a gente, pegar 4 voos, é brincadeira. Mas o avião não dá para ir reto para cima, assim? Passar pela... Dá a volta porque no globo. a Terra é plana, é por isso que não dá? Eu tô sentindo uma teoria da conspiração aqui, hein? Exatamente. Esse lance dos pais até que eu achei... A Calgary eu achei um pouco difícil. Quando eu tava escolhendo os lugares, eu ficava pensando em Toronto, porque tinha um voo direto ali de São Paulo e tal. E aí Calgary e Vancouver vai estar na mesma, né? Vai ter que fazer uma conexão em Toronto e vir pra cá, né? Veja bem, em Vancouver a gente morava em Port Coquitlam. Pra sair de Port Coquitlam e ir para o aeroporto é 1h30. Pronto. Entendeu? Já começa aí. Mas a gente tá há quanto tempo? 10 minutos. A gente tá 10 10 minutos do aeroporto. 10 minutos, sem trânsito. Pode estar na hora do rush, você pega 10 minutos. Eu vim pra cá pela Deerfoot, como se eu estivesse indo pro aeroporto. Então assim, é mais rápido vir pra Calgary verdade. e você pegar no aeroporto do que ir pra Vancouver, você tem que dirigir até Richmond e voltar. E se fosse Victoria? Vitória... Aí tinha o ferry. A gente considerou Vitória, mas estaria em BC ainda. A gente queria uma coisa assim. Queria realmente... Mudar os ares e pagar menos imposto. Não, exatamente. Boa. Bora falar um pouquinho... O custo de vida em Vitória também não é barato. A parte de real estate, tá igual Vancouver, Vitória é mais baixo. Não tá igual. Mas não, se você olha 5, 10 anos pra frente, você vai falar assim... Eu tenho ouvido falar que o pessoal, para conseguir um apartamento para alugar ali em Victoria, chega para fazer uma visita ali, tem 10 pessoas ali para visitar, e você tem que ser bem simpático. Vitória não é vertical, né? Vitória é tudo baixinho os prédios. Né? Entendi. E aqui tem problema de Vitória é isso, a parte que nem Vancouver também é caro, porque a parte geográfica, você tem montanha, você tem mar, e a cidade... uma falta de, até certo ponto, né? Nível canadense, falta de planejamento da prefeitura de Vancouver com as cidades, né, ao redor, que não coloca esforço em melhorar o trânsito. Então fica assim, a cidade só pode crescer na direção de Langley, Abbotsford, ou Chilliwack ou para cima. Só que para cima o trânsito piora ainda mais. Entendeu? Se você cresce verticalmente. Ali, né, depois entrar na cidade. Para entrar em Downtown, eu morei em Downtown, né? Por muitos anos. Tudo, não só lá, a região de Burnaby também é um funil. Entendeu? Já tá uma coisa inviável lá. Caramba. Bora falar um pouquinho de negócios e empreendedorismo, como começou aí, só para entender. Você já comentou do blog, quando começou, né? Eu acho que o primeiro blog falando sobre o Canadá em português, é isso? Foi em 2004, Não, tem antes disso. Quando a gente era criança, a gente brincava de estúdio. A gente tinha um estúdio de empresa, a gente brincava de empresa. É verdade. A gente tinha papelado. Porque a nossa mãe trabalhava no Banco do Brasil, ela trazia aqueles carbono, papel, né? Então a gente montava, a gente fazia uma empresa, a gente montava estúdio com câmera de falsa, assim. Isso na década caixa de 80. Sapato, né? Caixa de sapato. Com lâmpada dentro, né? A gente quase botava lâmpada. fogo na caixa de sapato. Né? Já apresentavam ali um mini podcast. Tinha ali. um podcast. Para falar da vida em Campinas, as coisas. Vida no apartamento. Campinas para brasileiros. Campinas. Barão Geraldo era como se fosse a Vancouver Island, né? Ia lá pra Barão era tipo Alberta. Era Alberta. Quem venceu na vida ia pra Barão Geraldo. Então daí começou o blog. Em 2004. E por que essa necessidade do blog? Você viu que faltava as informações? Não foi nem nada. Não teve nada. Assim, não, eu estou vendo o que está faltando. Não foi um negócio assim. A minha família precisa saber o que está acontecendo. Entendeu? Não tinha FaceTime, WhatsApp. Isso facilita demais. Família precisa saber o que está acontecendo. Entendeu? Blog e tal. Aí eu trabalhava com programação no Brasil. Eu falei, bom, eu não posso enferrujar. Eu tô indo pro curso de inglês. Deixa eu fazer um site, porque a gente já tinha um site de rock no Brasil, né? Que já tinha trabalhado toda a parte de programação. Eu falei, deixa eu fazer um site. Então eu movo do blog e a gente cria um site Vancouver para brasileiros.
entendeu? Então, o Vancouver Brasil foi mais para eu criar um portfólio e para eu não enferrujar na parte de programação. Uma coisa para manter, o Guilherme também na parte de conteúdo, a gente continuar trabalhando junto. Jornalista. Ficar na empresa em São Paulo, fazendo conteúdo pro Caio. Entendi. Falava como se fosse o Caio. Eu ficava fingindo lá que tava fazendo mudar Alt-Tab que dá, você muda a tela. Tava mudando. Isso é uma coisa que eu sinto falta um pouco do Brasil, é a rotina do escritório ali, às vezes... Você tem um pouco mais... Lá não é por hora, né? Às vezes você tá ali... O problema do Brasil é isso, que não é por hora. Às vezes eu trabalhava 9, 10 horas. Mas quantas pessoas estão ali no escritório, mas só tá o corpo, né? A mente está online, tá viajando, né? Pro funcionário isso, às vezes é quase um benefício. Pessoas estão ouvindo a gente agora, que não tá no trabalho, né? Exatamente. Tá pensando no Canadá e o chefe tá... Usando o cafezinho, lembra que usando o cafezinho? Exatamente, toma 3 cafés lá durante o dia, lá de 15 minutos, né? Mais o horário de almoço. Quando eu comecei a escutar o podcast, também chegava no escritório, aí ia lá, deixa eu ver o que os prezes postaram, colocava ali e pegava o cafezinho, aí ia pegar no tranco mais pra tarde, assim, né? Eu acho que é isso que acontece, né? Mas essa parte do site foi isso, foi mais uma questão pra eu ter algo, e o site começou a ficar muito popular. O site começou a ter uma popularidade muito grande. Muito certo. Daí eu fiz freelancer para uma senhora em North Vancouver. Era empreendedora, tudo. Ela queria fazer uns ajustes no site. Eu já tinha começado o college, inclusive. Aí a parte de co-op, né? Daí, eu fui lá fazer freelancer com ela, a parte de co-op. Aí que tá. Eu poderia ter feito algo... eu queria ficar na minha área. Então eu achei algo assim, na parte de programação. Precisava ajudar no site dela. Ela tinha uma agência de intercâmbio, era canadense, mas assim, mais pra Ásia, né? Ela tinha parte de real estate. Ela tinha cursos que prepara você também para tornar a parte imobiliária. Agente imobiliário. Agente imobiliário. Então ela tinha várias empresas, né? E daí, uma vez conversando com ela, eu mostrei para ela o site que eu tinha, o Vancouver Brasileiros. Ela olhou, assim, ela com uma mente de negócio, né? Ela falou, mas quantos acessos que você tem? E assim, quando eu falei para ela, tipo, a gente tinha muito mais acesso do que ela tinha em todos os sites dela. Caramba. Entendeu? Ela falou, e como que você faz dinheiro? Aí eu falei, não, a gente não faz dinheiro. A gente não faz dinheiro. Ela falou, mas você precisa arrumar uma forma de fazer dinheiro com esse site. E daí eu voltei pra casa e falei, Guilherme, a gente precisa arrumar uma forma de fazer dinheiro com esse site. Quer dizer, ela colocou a mentalidade empreendedora da América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos, né? A gente que era do Brasil, que a gente não está acostumado com essa mentalidade. Assim, você tem que trabalhar, sim, mas tem que fazer dinheiro. Porque você fazendo dinheiro, você consegue reinvestir e o serviço vai melhorar. Vai melhorando. E você pode viver disso. Aí dava pra vender anúncio no... daí já foi a mente, né? Eu, Guilherme, tipo assim... Escola de inglês. Vamos, daí né, a parte da agência. A gente ficou 2 meses num basement trancado para criar a agência. A primeira agência online. Mano, dia e noite, agência. Vamos, né, agência. Primeira agência de intercâmbio existia. online do Brasil, não existia. né? A gente atirou no escuro mesmo. Assim. Vamos fazer tudo online. 2006. Vai ser assim, adiciona o carrinho, sabe? Eu quero esse curso com homestay, com traslado, com seguro, tal, não sei o quê, e dá o checkout. Assim, era uma coisa assim que hoje em dia, né? Até hoje em dia, não você não vê. Até hoje em dia não tem. Isso era 2006, assim, totalmente, né? 2006. 2006. Abril de 2006 a gente começou, a gente terminou em julho. E assim, programando de noite, começando, né? Lá do basement, né? Fazendo tal, tudo e ampliando o site também. Daí as coisas começaram, a gente começou a ter essa mente mais assim, assim, a gente já tinha site no Brasil, a gente já vendia conteúdo no Brasil. Né? Sabe que é legal? Dá o site de cifras? o 3 acordes, o site de rock. A gente vendia notícia pro serviço de SMS. Da Gradiente. Da Medis, quando eles começaram a colocar uma inteligência artificial da época, né? Todas as notícias de rock que ia para SMS pro celular das pessoas era do 3 acordes. Era do 3 acordes. A gente fornecia conteúdo. Entendeu? Então, desde aquela época, a gente já gostava. 21 anos atrás. 21 anos atrás. E aí a agência virou. A agência virou. A gente ficou 8 anos com a agência. As agências físicas ficaram bravas com a gente na época. Nossa, a gente recebeu ligação. A gente já foi ameaçado, Caramba. sabe? Porque a gente vendia muito mais barato, entendeu? A gente não precisava manter uma estrutura. Trouxe um serviço completamente novo, né? Uma novidade. Tudo online, sabe? A gente fez contratos com escolas que na época não eram populares no Brasil, mas que eram populares nos outros mercados, entendeu? Preço bom. Preço bom, porque não era aquela
Eles combinam, né? Todo mercado tem um preço base. É normal isso, né? É que nem concessionária de carro. Se você for na outra da Ford, é o mesmo preço. E todas as agências do Brasil trabalhavam com as mesmas escolas em Vancouver. A gente falou assim, não, vamos pro alternativo. Meia dúzia de escolas grandes ali em Vancouver que estão em todas. A gente, vamos pro alternativo. Aí eu comecei a trabalhar no college, não sei quem a gente começou a oferecer desse college por um preço... Em língua que eu estudei fazia parte do top ou ali estava na base? A língua e LSC, tudo, né, junto com, né? Mas em língua é menos. E era difícil chegar nessas escolas, lembra? Eles não queriam. Sabe que eu fui direto na língua. Sabe o que foi engraçado? A gente, por anos, tentou fechar contrato com a ILSC, LSC, não sei o que e tal. A gente já tem as agências que trabalham no Brasil. Anos depois, quando a gente tava com o Canadá Brasileiro, o site bombando, os caras contrataram a gente. A gente falou assim, quem não quer agora sou sorry. Mas a gente acabou fechando com a ILAC, que era uma boa escola. Com a ILAC, sim. Com a ILAC, sim. Eu fui pra Toronto, visitei o campus deles lá, conheci eles lá, entendeu? A gente começou a vender anúncio no site. Na época, dava dinheiro anúncio, né? Hoje em dia, você compra anúncio direto com o Google, né? É verdade. Na época, dava, a gente fechava pacote publicitário com anual, as escolas, anuidades. Foi nessa época que também veio o Toronto para brasileiros? Foi o Vancouver para Toronto. Toronto Brasil veio junto, praticamente, logo junto com a agência. A gente terminou o site da agência, eu já tinha começado a trabalhar no Toronto. Para poder vender curso em Toronto. Para poder vender curso em Toronto, publicidade para escolas e empresas em Toronto. Né? Então daí a gente teve esses 3, daí a gente falou assim, vamos expandir, né? Mais. Aí a gente... Só que não, a gente caiu naquele erro de querer fazer site para outros países também. Tá. Então a gente teve o Mundo para Brasileiros, que tinha Irlanda, Austrália, não sei o que. França. Não dá tempo de fazer tudo, né? Não. Você não pode abraçar o mundo, literalmente. Não. E daí a gente quase fechou um pacote publicitário que, assim, financeiramente na época pra gente, com o Mundo para Brasileiros, e assim... É um ano sem trabalhar. Era um ano sem trabalhar. A gente quase, sabe? Advogado aqui, advogado ali, revisando cláusula, não sei o que. Um dinheiro assim, na época. Então existiu e tava rodando. Do mundo, assim, um dos maiores ou a maior agência de intercâmbio no Brasil queria comprar o nosso... Queria comprar praticamente exclusividade, assim, tanto do Canadá e do Mundo para Brasileiros. E foi um vai e vem por alguns meses, não sei o que. E daí... Seria excelente pra gente. Na época era uma quantidade de dinheiro... Foi 2007. Era uma quantidade de dinheiro, assim, que na época a gente nem pensava em fazer. Daí no final eles... Pularam pra trás. Puxa. E daí aquilo, com o site O Mundo para Brasileiros, a gente falou, você quer saber? Esquece desse site. Vamos focar mais ainda no Canadá. Vamos criar o Canadá para brasileiros. Daí a gente expandiu. Daí foi Vancouver, Toronto, Calgary, Montreal, Quebec. A gente vendeu bastante anúncio, né? A gente vendeu bastante Era anúncio. muito mais fácil vender anúncio para empresa canadense do que empresa do Brasil. No Brasil tem muito e-mail, muita reunião, muita conversa, pouca transação comercial. Transação comercial. E palavra, né? Essa que negócio, né? Você dá a palavra. Você dá a palavra. Então a gente... Aí unificou os sites e virou... Portal. Canadá para brasileiros. E na mesma época também a gente teve um anúncio também de uma empresa brasileira, uma pessoa que tinha era no Brasil, daí chegou um momento que a gente falou assim, não dá mais fazer negócio com empresas brasileiras. Vamos só trabalhar com empresa canadense. Teve uma empresa boa, a Globo. A Globo já foi nosso anunciante. A Globo já foi nosso anunciante, verdade. Uau. De TV a cabo, que eles queriam expandir TV a cabo pro Canadá. Eles fizeram anúncio por 3 meses, eu acho, né? 3 meses, um banner. Olha. Depois também, a gente tem também a parte de TV a cabo, também, via e-mail também, que a gente fazia publicidade. A Globo chegou, a gente teve a Globo como anunciante. Vocês estão vendo aí o nível que é. Isso é coisa de 10 anos atrás. Então, daí a gente focou totalmente no Canadá. E a agência estava... rodando. Tá rodando. A agência rodando também. Rodando. Então foi uma época excelente pra gente. E aí veio o podcast. Aí depois veio o podcast na sequência. Em 2010. Tudo rodando ao mesmo tempo. Haja tempo. Haja tempo. E eu emprego full time. Caramba. Pra imigrar, né? A gente começou a ter tanto trabalho que o Flávio, nosso amigo, sem querer voltar no Flávio, viu, Flávio? Será que o Flávio tá assistindo? Ele vai assistir. Ele começou a trabalhar com a gente, no Brasil, remotamente. Porque a gente não dava mais conta. Então, programador? Assim, programador. Não, mas ele é uma parte da agência, né? Parte de... Enrolador. Sabe por quê? Ele tinha que responder umas mensagens. Ele criou um robô que respondia por ele. Pronto. Pô... E aí ele ficava no YouTube fácil. Assistindo vídeo. Ele ficava lá no Netflix, sei lá no que, e o robô trabalhando. Ele criou uma programação ali. Mas então foi uma época assim, bem
corrida, assim, nossa. Eu tinha um emprego full time, a gente tinha agência, tinha o site. Assim, à noite que eu tava, assim, era normal eu dormir 2 horas e já ir direto pra... Às vezes eu ia direto. Na época a gente tava fazendo o Canadá para brasileiros, o novo Canadá brasileiros. Nossa, eu lembro, eu parava de programar, pegava minhas coisas e ia pro trabalho. Nossa. Entendeu? Direto, sabe? Antes de suas filhas nascerem, né? Quando vocês começaram o podcast, vocês estavam morando longe já? O podcast... Já. Não, a gente morava em downtown. Mas a gente gravava à distância. Ah, tá. Eu gravava no meu apartamento, o Caio gravava Isso na casa depois. Os primeiros episódios você foi no meu mas apartamento. Só tipo 10 primeiros. Sim, só os 10 primeiros. A gente gravou Mas junto. depois a gente começou a... fazer remoto. E dava um trabalhão, porque era picada. A conexão não era boa. O Caio tinha que ficar colando as frases. Entendi. Então, vários assim, cortezinhos. Então, daí depois teve o e-book? Teve o e-book. Aí que tá. Daí começou a vir a febre do blog. Né? Aquela febre de blogs. Tudo que acontece no Brasil é intenso, né? O público é brasileiro. Mas aí que tá. A gente sempre esteve à frente porque a gente sempre acompanhou o mercado americano, não o brasileiro. Exatamente. Que nem o podcast tá bombando agora, né? A gente começou em 2010. Em 2010. Há 11 anos. Entendeu? Blog, quando a gente começou... Que nem, por exemplo, por que a gente tem a página do Facebook com mais de 400 mil pessoas? Porque a gente começou na época que o Brasil ninguém conhecia Facebook. O Orkut. Era o Orkut. Era o Orkut. A gente tentou comprar uma comunidade no Orkut. A gente tentou o cara não vendeu. O Orkut terminou, não vale mais nada. Perdeu dinheiro. E a gente reinvestiu no Facebook. A gente começou a ver que o Facebook ia controlar a social media no Brasil. Entendeu? Então, assim, o fato da gente sempre estudar o mercado americano sempre deu uma vantagem, né? Principalmente naquela época, né? Então, assim... a gente começou, aí veio a febre do blog, né? Blog pessoal, não sei o que. Então a gente começou. O blog ele passou a ser mais importante do que o Canadá para brasileiros. A gente voltou pro blog. 8 anos depois, você dá o shift e volta pro blog, porque o blog, o blog do Caio Prez, né? Tinha fotinho e tal, não sei o que, que era dentro do Canadá brasileiro. Só que ele passou a ter mais acesso do que o Canadá para brasileiros depois. Daí. Não, tudo isso que a gente está falando, dá para você entrar naquele old sites. Você coloca lá canadaprabrasileiros.com, vancouverbrasileiros.com, Toronto, você vai ver lá. Vai estar tudo lá. A nossa agência online, tudo. Sim, e que momento que veio a área VIP? Que foi a construção da área VIP? A área VIP era intercâmbio VIP, né? Intercâmbio VIP. Que a gente, para dar um diferencial, fala da gente ser online, para dar um diferencial, a gente ia oferecer curso de inglês e guias para quem era nosso cliente. Então a pessoa ela comprava o curso através da nossa agência e ela ia ter acesso a uma área restrita, que era intercâmbio VIP. Um produto digital. Em 2013. Ninguém falava de produto. E eu lembro que na época, intercâmbio VIP tinha uma pessoa era dona do intercâmbiovip.com. E assim, eu falei, não, mas eu gosto desse nome. A gente quer esse nome. Eu pesquisei, fiz um offer, a gente pagou... assim, quase $500 nesse domínio. Na época, era um valor assim, você fala, nossa, você pagou $400 no domínio, né? Mas a gente comprou e depois a gente nem usou. Nem usou, porque daí já começou, a nossa mídia começou, começou a mudar. Por que só os clientes da agência? Entendeu? Por que a gente não pode vender isso separado? Né? Aí veio a área VIP, né? 2013. Tá estourando agora pro digital no Brasil, né? A gente começou em 2013. A gente começou antes do Érico Rocha. Sim, eu acho que a referência foi antes, né? Foi bem antes. Quando a gente começou a vender a área VIP, o Érico Rocha, eu acho que ele nem... Ele era estudante, do Jeff Walker. E a gente também foi estudante do Jeff Walker. Em 2011, eu tava para perguntar 2012, isso, quem que são as influências 2012. Aí? Mas assim, a gente nunca foi de seguir regra. Quem vê o nosso negócio, quem entende de negócio, sabe que a gente não segue uma regra. Ou uma fórmula. Ou uma fórmula. A gente nem gosta. A gente gosta de mais no orgânico, no feeling. Orgânico, conversar com as pessoas. Sabe? Sem coisa prontinha, sabe? Longo prazo. Entendeu? Porque algo marcou muito. Eu tava comentando com o Guilherme, eu esqueci o nome dessa pessoa. Ele falou assim, você só pode considerar um empreendedor mesmo, seu negócio, algo de sucesso, depois de 10 anos que você faz. Trabalha na mesma empresa todo dia, sabe? Com o seu jeito, sabe? A sua forma de trabalhar, só depois de 10 anos. Cara, que legal. Tô tendo um workshop aqui, tô aprendendo pra caramba. Muito legal. Então, assim, a gente sempre olhou a longo prazo. Entendeu? A gente vê muita gente tentando cash rápido. Isso, short term. Sabe? Um shortcut. Não. A gente sempre quis algo a longo prazo, uma relação longa com as pessoas. Entendeu? E na confiança.
A gente encontrou com o Jafar outro dia aqui. O Jafar também mudou pra... a gente tava conversando com ele outro dia aqui, a gente tava comentando sobre o negócio, a gente falou assim, a gente mudou completamente a nossa forma de vender área VIP. A gente não fica mais dando push, você compra se você quer. Claro. Se você confia na gente, você compra, acabou. A gente não vai ficar com e-mailzinho tentando convencer, truquezinho. Não. Você confia na gente. Fechou. A gente tá junto nessa. Entendeu? Não quer? Tranquilo. Entendeu? Tá bom. O pessoal que tá assistindo, a área VIP tá lá no site deles, dá uma entrada lá, confere, se inscreve na lista. Se inscreve na lista. A gente tá quase chegando a 14 mil clientes na área VIP. Cliente. Olha, vou confessar que muitos dos meus amigos que chegam aqui, a maioria faz parte da área VIP. A maioria. Legal. Acho bem legal isso. Acho bem legal. Legal. Teve site pra namoro. Que coisa é essa, cara? Eu tô falando muito aí. Conta pra gente, Guilherme. Não, esse negócio do namoro é o seguinte. Eu já era casado, então não adiantou nada. O meu sonho era ter um site de namoro na época que eu era solteiro. O namoro, não. Mas eu morava junto com você. A gente morava junto quando a gente... Tudo bem, mas não rendeu nada pra mim. Não rendeu nada. É que negócio de quando você... A sua cabeça, quando você começa Mas era um business, você viu isso daí? Falou, um business aqui no Canadá, anunciante... Namoro, chama namoro no exterior. A gente começou a perceber que a maior parte das pessoas estavam no Brasil. Pronto. Aí. Não tinha ninguém no exterior. E não existe boundary, né? Não existe fronteiras na internet. Entendi. Você não pode impedir a pessoa no Brasil se descrever. Teria que ter uma outra estratégia, uma estratégia assim, muito mais complicada, que nem o LinkedIn, né? O LinkedIn foi entrando aqui e tal. Veja quem está vendo o seu perfil, né? Tal. Quando você vê, eles controlaram. Eu acho que a gente teria que ter tido uma estratégia para conseguir primeiro pegar os gringão e depois trazer o pessoal do Brasil. E foi algo assim, acho que foi o único site nosso que eu não programei, entendeu? A gente comprou um sistema pronto de site de relacionamento, a gente mudou só a parte de branding e a gente falou assim, vamos ver, vamos largar. A gente tem a parte de publicidade gratuita no Canadá brasileiro, a gente anuncia nosso próprio site e a gente, daqui 5 anos, a gente vê o que vai estar. Se o site tiver com bastante gente, ótimo, a gente tem uma base de dados, né, grande. Mas daí... esbarrou em várias coisas. Nesse problema que o Guilherme falou. Bombou, tinha bastante gente. Tinha bastante. Mas todo mundo namorando no Brasil, não no exterior. E daí você começa a esbarrar, a internet ela começa a se profissionalizar, você começa a esbarrar nas coisas legais, fala assim, bom, a gente tem esse tipo de informação das pessoas, essas pessoas estão trocando mensagens, a gente precisa... a parte de segurança você precisa melhorar. Ao mesmo tempo não era um sistema nosso. Eu não tinha programado, então você não tem controle do que da segurança do site. A gente falou, você quer saber? Tira da tomada. E vamos Devem ter aprendido muito com o site ali. Eu acho que a experiência... A gente tirou muita coisa da tomada sem pensar muito. Acho que uma das coisas que a gente mais aprendeu nesses anos foi assim, não se apaixone. Não se apaixone pelo seu negócio e negócio é negócio. Entendeu? Tá funcionando? Não tá? Tira. O Mundo para Brasileiros deu um trabalho violento para fazer. O Mundo para Brasileiros. São 5 países, entendeu? A gente não pensou 2 vezes, a gente falou, você quer saber? Tira da tomada. Agência também. Difícil tomar essa decisão. A agência foi muito né? mais difícil, porque a minha mãe queria assumir a agência. Porque a agência dava um bom lucro, sustentava. Então foi difícil a gente convencer a nossa essa mãe. Essa aí é a parte que mais eu fico, poxa, tava ali com a agência e decidiu tirar da tomada. Mas a gente queria focar na área VIP. Entendeu? 100%. 100%. Com certeza fizeram então você tem que saber onde você começa a cortar, podar e para onde vai a sua energia. E tem outra coisa, eu e o Caio, a gente não gosta desse negócio de esquema de empresa tradicional, sabe? Eu sou o presidente da empresa, eu sou o diretor da empresa. A gente sempre gostou de trabalhar nesse esquema. Então a gente prefere às vezes ter, que nem a gente fez, né? Vamos acabar com a agência, que a gente continua no mesmo trabalho familiar. Nossa mãe trabalha com a gente. Os assinantes da Área VIP, eu preciso acessar a comunidade da Área VIP, conversa com a nossa mãe. Olha que legal. Então, suporte. Você fazendo parte da Área VIP, você faz parte da nossa família. Você vai conversar comigo, você vai conversar com o Caio, vai conversar com a minha mãe. E também o que a gente ficava meio assim de você trazer outras pessoas para trabalhar, porque o negócio é o seguinte, a gente sempre colocou o nosso nome em tudo que a gente fez. Sempre aos Irmãos Preze. Entendeu? O blog, tudo. Sempre o nosso nome esteve na frente. Então, assim, a gente assume a bronca de tudo do negócio. A pessoa, de repente, você chama uma pessoa, às vezes, né, acontece alguma coisa, não sei o que, é o Irmãos Preze. Não, a gente faz tudo. A gente gosta de fazer tudo.
Não, muito legal, cara. Essa história aí, eu tô aprendendo. Isso aqui tá sendo uma escola pra mim, eu acho que pra todo mundo que tá assistindo. Isso aí é a gente adaptou ao nosso estilo. Tem gente que gosta de montar uma empresa, expandir a empresa, delegar. Mas o nosso estilo sempre foi assim, não, a gente gosta de ter uma empresa pequena, familiar, qualidade, que a gente conversa. Às vezes as pessoas mandam mensagem, elas assustam porque a gente responde. Pô, eu não sabia que você respondeu. Não porque é o jeito que a gente gosta de trabalhar. E isso se prova pelo sucesso. Que deu certo. É longo prazo. Você tem que ver, que nem o que a gente faz hoje, tudo, a gente tá vendo 5, 10 anos. A gente sempre fala muito legal. A gente viu o nosso negócio como o início. A gente ainda tá, sabe quando você fala assim, nossa, ainda tem tanta coisa pra fazer? A gente não vê como... Queria contar um pouquinho a minha história com os irmãos Prezes, né? Eu até mencionei. Em 2016, quando eu comecei no plano lá, que eu escutava os podcasts, tudo, ficava lá escutando. Teve uma frase que marcou, até eu uso ela, viu? Até depois eu passo os direitos autorais. Né? Que o plano Canadá é como se fosse uma montanha-russa, né? Você tem hora que tá lá em cima, tem hora que tá lá embaixo, mas você precisa fazer de tudo para ficar o máximo possível em cima, né? Porque tinha os dias ali que a gente desanimava, né? Desanimava, e escutar o podcast é o que me mantinha conectado com o projeto, porque eu sabia que vai ter dia que você não tá com a cabeça, nem é um projeto a longo prazo, né? Médio prazo, né? Exatamente, é uma montanha-russa, só que faz parte, porque quando você tá na parte de cima, às vezes é porque você passou pela parte de baixo. Não tenta deixar a montanha-russa reta. Não tem graça, né? Aí não vai ter graça. Não tem emoção, né? A vida é uma montanha-russa. Só não pode ficar lá embaixo o tempo todo também, né? Senão você não tem motivo suficiente para chegar até aqui, né? Não tem energia suficiente, né? E o segundo ponto, esse aqui é até novidade aqui, eu lembro uma vez vocês comentaram num podcast ali, praticamente uma aula, né, a respeito das mídias sociais, né? O quanto é importante você ter uma presença forte nas mídias sociais, que isso é como se fosse um cartão de visita. Isso seria o melhor cartão de visita para você aqui no exterior e tal. E eu gravei aquilo lá. Foi uma das coisas assim que eu falo, tenho certeza que foi uma sementinha que vocês plantaram, que o Tio Canada existe. Foi isso aí que vocês disseram, eu fiquei com aquilo na mente. Então lá do Brasil, muitas pessoas fazem isso, eu sei, eu acho que é legal. Você vai documentando, mas chega um momento que é legal se você... Tem muitas empresas hoje que elas só vão te contratar se elas olharem ali o seu perfil, ver o que você posta, algumas coisas, né? Processos seletivos. E eu acreditava nisso, eu acreditava que isso poderia me favorecer aqui, eu queria ter uma presença forte. Então essa é uma das coisas aí. Essa sementinha prézia foi plantada. Não, isso ajudou em diversos momentos. Até vamos para alugar a casa. Você mandou o link pro cara, ó. Eu mandei o link para alugar a casa. Eu passei na frente. Eu falei assim, ó, tá aqui o meu canal, tá aqui minha rede social, papapá. A mulher ligou pra minha esposa na mesma hora. Olha só. Pode vir ver a casa. Fechamos. Fechamos na mesma hora. Isso só tem ajudado, né? Mas você vê nessa pandemia, que aconteceu durante esses últimos 1 ano e meio, o desespero de empresas que não tinham presença na rede social, o desespero que você viu de certas empresas, assim, agora eu preciso entrar porque a parte física não existe mais. Não existe. E quem estava aí adiantado nas redes sociais se deu bem, né? E a gente sempre apostou no online, sempre. Bom, dá para ver pelo histórico, né? A gente sempre apostou. A gente nunca foi... Essa parte física pra gente sempre não... Eu acho que acelerou aí uns 10 anos de desenvolvimento aí da internet nesse ano de pandemia. Eu acho que uns 10 anos. Exatamente. Não, boa. Algumas perguntas aqui. Vida de influenciador. Vocês sentem um pouquinho... O Caio é influenciador. Eu não influenciador. Eu sou assistente de influenciador. Vocês estão fortes no YouTube. Vocês se sentem responsáveis, assim, de certa forma, saber que, tipo, se você não colocar um podcast ali, talvez a pessoa tá procurando uma motivação. Ela tá procurando. Eu era esse cara, entende? A pessoa ela tem que se motivar por conta própria. Legal. Entendeu? A gente faz o mesmo trabalho. A forma que a gente vê o nosso trabalho é a mesma de quando a gente tinha o blog. Não mudou. A gente está aqui para falar realmente o que a gente pensa, o que a gente acha que é melhor para a pessoa, sem interesses comerciais, e aquilo que realmente que a gente acha. Entendeu? Agora a pessoa que tem que se motivar, a pessoa que tem que ir atrás das coisas. A gente não é responsável pela... Porque uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é a forma que a pessoa interpreta. Isso. Entendeu? Porque quantas vezes a gente não estava em Vancouver, a pessoa para a gente na rua, fala, nossa, vocês me ajudaram muito, não sei o que, não sei o que. Mas peraí, por que você está em Vancouver então? Se você... Não é verdade.
Mas acontece, das pessoas se inspirarem. Sim, Então, assim, a pessoa, ela pega o que ela... isso é fato. o que ela É o que ela quer, na verdade. O que ela quer. Entendeu? Então, assim... Tem uma coisa que vocês sempre falam... A gente continua fazendo nosso trabalho da mesma forma. Que é... Eu não quero convencer as pessoas a virem para o Canadá, mas as pessoas que estão convencidas, né, e querem me escutar, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente não está aqui para vender o Canadá para a pessoa. Exatamente, porque a pessoa tem que gostar, porque ela decidiu por conta. Convencer a pessoa para vir para o Canadá. Aí chega aqui e não vai gostar. A pessoa não gosta, a culpa é minha. Não, é isso. A gente ajuda apaixonados pelo Plano Canadá, porque a gente é apaixonado até hoje de morar no Canadá. A gente sente também que você é muito apaixonado pelo Canadá. A gente gosta do Canadá. A gente gosta do Canadá e a gente quer ajudar. Esse é o nosso público. É o pessoal que quer realmente vir. E às vezes você pode ser criticado por falar assim, não, você fala que o Canadá é muito bom, você fica, né, falando que é tudo perfeito. A gente gosta do Canadá. Entendeu? A gente vê que você gosta também do Canadá. Eu sou apaixonado por esse lugar. E às vezes você pode sentir eu não consigo ver defeito. E você... Muito difícil pra mim ver defeito. E você, às vezes, você até deixa de falar alguma coisa achando que as pessoas vão falar assim, mas o João só tá vendendo um negócio e você deixa de falar. Às vezes eu deixo de falar. Então... Às vezes eu deixo de falar. Não? Porque eu fico com medo de parecer que eu tô contando uma história pra vender algo, Tem gente que acha que a gente fala bem do Canadá para vender a vida. É o contrário. A paixão pelo Canadá veio antes, veio desde a década de 90. A gente realmente ama o Canadá, a gente ama a vida no Canadá e nos dá muito prazer ver brasileiros chegando aqui com a família, falando assim, que bom que eu tô aqui, eu comecei a assistir nos podcasts e hoje eu tô aqui. Não existe prazer maior do que isso. E dá valor, né? Dá valor ao Canadá. Dá valor. Olha, eu acho que não tem emprego melhor do que esse. A pessoa chega pra você e fala assim, eu tô aqui no Canadá, meus filhos estão crescendo aqui, e eu comecei a ouvir nos podcasts, faço parte da VIP ou não. E essa influência, a mesma coisa que, às vezes parece pequena a influência, mas, por exemplo, os nossos tios, a influência deles foi essencial pra gente estar aqui hoje. É uma influência que muda a sua vida. Exatamente. Não significa que eles fizeram o Plano Canadá pra gente. Eles influenciaram. Acendeu uma faísca. Acendeu a faísca. E eu acho que é uma faísca muito boa. Bem positivo, né? E agora, é uma faísca positiva. Agora, feliz que vocês estão aqui em Calgary, vai chegar brasileiro pra caramba aqui em Calgary. A galera e mesmo tá assim, gostando, né? a gente falou assim, a mudança foi boa pra gente pelos motivos nossos. Entendeu? Mas vai fazer as pessoas enxergarem esses motivos, né? Isso é inevitável, né? Provavelmente. Vamos abrir um Airbnb aqui. Né? Você quer vir? Vamos abrir um Airbnb. Acho que é um bom negócio, né? Um bate-bola rapidinho. Quem que entre vocês dois aí é mais organizado? Eu não é nem mais ou menos, eu não sou organizado. O Caio é organizado, acho que depende. O Caio ele é programador. Ele diz que não é mais, mas ele tem uma... O Caio é nerd? Não. É tudo organizado. Na cabeça dele tá tudo muito organizado. Tudo tem pasta, subpasta, arquivos .exec. Se ele quiser uma foto, verdade, ele acha. O Flávio, assim, né? O Flávio, Ele consegue encontrar todos os arquivos que ele precisa. Se precisar de uma imagem... Não, então, assim, eu não sei, é difícil, né? É difícil, porque né? depende, eu acho que tem áreas da sua vida que às vezes você se organiza melhor, entendeu? Você tem uma disciplina maior, tem áreas que você às vezes deixa de lado, entendeu? Ou você nem foca tanto. A gente é organizado com o trabalho, né? Fazer as coisas, assim, né? Os procedimentos, mas... O meu quarto é assim, é cueca junto com meia, junto com calça. Quem que é mais atrasado? Não, o Guilherme é pontual também, a gente é pontual, a gente não suporta. Eu fui pontual hoje, né? Eu fui pontual hoje? Foi pontual. Eu sou muito chato com essas 15 coisas. minutos antes, tava parado do outro lado da rua lá. Eu sou muito chato. Coisa pessoal, eu dou uma atrasinha. Você marcou 10 horas, profissional tem que marcar. Você tem que chegar 5 para as 10. Eu sou muito chato com isso. Pra mim, assim, é pontualidade. Eu acho que acima de tudo, é respeito que você tem pela outra pessoa. Eu acho que aqui é levado mais a sério isso, né? Aqui, nossa, eu cheguei aqui, eu fiquei chocado. Falei, o pessoal olha pro relógio aqui. No Brasil, olhar pro sol. Mais ou menos. Quando o sol estiver batendo naquele prédio. Marca um churrasco 11 horas, vai chegar às 3 horas da tarde, né? Aí você tem que reacender a churrasqueira ali, e pega a carne de novo. Cara, putz, é difícil. E quem que é mais sonhador e quem que é mais pé no chão? Quantas horas por dia você dorme, cara? Tá difícil. Tem um dia que eu tive que tomar aquele remédio do Costco. Do Costco, o Super Sleep. Super Sleep, eu tomei. Super Sleep, isso é bom, Nossa, cara. eu dormi que nem uma criança. Podia dar um ursinho. Eu ia acordar abraçado no ursinho. Mais sonhador, não sei. Difícil, hein? É difícil. Difícil, cara. É pé no chão. O Guilherme, eu tava falando com ele. O Guilherme é mais pé no chão do que eu. O Guilherme, ele é mais... ele é. É o que dizem, né? Ele é.
Provavelmente um faz mais estratégias, o outro executa mais. A gente se acostumou tanto a trabalhar junto que não tem mais, é automático, sabe? É automático a forma que a gente trabalha. Não tem nada que o Guilherme chega pra mim e fala assim, ô, cara, você poderia fazer isso? Ou eu, Guilherme, você poderia fazer isso? Não, tem isso, o negócio é automático. Eu sei o que eu tenho que fazer, ele sabe o que ele tem que fazer, a gente sabe qual que vai ser a intersecção do nosso trabalho. Eu toco a bola sem Espero ver. que meu irmão esteja escutando esse vídeo aí, ó, tá vendo? Eu toco a bola, que nem o Ganso quando joga no São Paulo. E o Caio dá de cabeça e marca o gol. Pronto, marca o gol. É muito automático a forma que a gente trabalha. Quem que responde mais os comentários? O Guilherme. Guilherme. O Guilherme ele é o mais social, simpático. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? O Caio edita tudo aí. A gente conversou bastante, mas... Eu tenho que fingir que tô trabalhando. Às vezes eu sumo, né, do Instagram por semanas. Ô, cara, fala sobre o Instagram, cara. Precisa aparecer. Vamos fazer mais coisas no Instagram? Aquele live, a gente fez uma live no Instagram, tinha 12 mil pessoas. A gente precisa fazer mais live no Instagram. No Costco. O pessoal gostou. A gente podia fazer uma live com... Vamos marcar? Vamos marcar, vai ser uma honra. Tá? Vamos fazer assim, vamos colocar 1.500 pessoas nessa live. Vamos divulgar, Vamos divulgar? Vamos. Tá marcado, tá agendado. Quem que tem mais criatividade pros vídeos, assim, que fala, pô, vamos fazer um vídeo sobre isso, sobre aquilo. A maior parte das pautas é o Guilherme que faz. Mas a gente é ligado em rede. Sabe por quê? A pauta surge quando a gente tá jogando videogame, a gente fica conversando. E as pautas surgem das pessoas. Porque a gente ouve as pessoas, os comentários. Então a gente não tem autoria. E você não pode ter autoria desses assuntos. A gente tem que servir o pessoal que segue a gente. Você não pode fazer uma coisa só porque você tem prazer. Entendeu? Mas assim, a responsabilidade... Não é responsabilidade, é até difícil, porque é tão automático, eu falo, não, mas não é. É automático. É o Guilherme que prepara a pauta, né? No dia anterior ele me manda. A gente conversa. Aí tudo. Coloca no papel. E coloca no papel. Tem pauta que é mais rápida, tem pauta que você fala, vamos falar disso amanhã. Eu vejo que vocês estão sempre muito antenados, né? Vocês estão com a informação ali direto do site do governo, tudo aconteceu, vocês já estão com o radar ligado. E tem umas pessoas que seguem a gente, mandam pra gente. Ajuda também, né? E assim, e tem pauta que demora mais. Tem pauta que tem que checar dados, tem que checar pesquisa. Você vê uma pesquisa, mas fala, será que é verdade? Vamos checar numa outra fonte, vamos checar numa terceira fonte. Entendeu? Porque no momento que você tem uma audiência seguindo você, você tem que tomar cuidado. Porque é que negócio, qualquer tropeço que você dá... Eu continuo escutando e assistindo os podcasts e uma das coisas eu preciso me manter informado aqui. O que tá rolando no Canadá? Eu coloco aí o podcast de vocês ali, eu já me atualizo já. Mas assim... mas é uma coisa automática o nosso trabalho. A parte de pauta, o Guilherme... eu fico com a parte de edição dos vídeos, né? Editar dá trabalho, né? Dá. Tava até conversando, a gente tava conversando, né, os vlogs, os passeios, as viagens aí, eu fico 8, 10 horas editando. É um vídeo que eu sei que não vai dar tanta visualização quanto um assunto, uma pauta quente, que você faz isso, o vídeo ali pelo celular. A gente não faz muito vlog, mas você pega esse vídeo da viagem nosso ficou de muito Vancouver, foram 132 takes. Caramba. É muita coisa. Você pegar 132 arquivos, jogar numa pasta, começar a dividir, organizar, fazer isso dá sentido. Ver qual take que é legal, começar a juntar, cortar. Tudo. Assim, é um vídeo de 10 minutos com material bruto de quase 5 horas, 6 horas. E daí você tem que escolher música. Escolher música às vezes demora assim, meio... É que depende da música, tem músicas que a gente já gosta de usar. Mas assim, dá um trabalho. Dá um trabalho. Cara, o começo do podcast... o Caio gosta. Eu gosto. Sabe por quê? A gente já teve pessoas fazendo isso. E é até difícil. Às vezes a pessoa manda um e-mail, eu posso editar o de vocês? Eu falo, não, o Caio ele gosta de editar. Porque é aquela coisa do conceito de empresa familiar. Eu gosto, porque tem o nosso feeling. Entendeu? Eu ia me incomodar se uma outra pessoa editasse esse vídeo da viagem. Às vezes eu penso nisso, será que alguém poderia me ajudar para ganhar agilidade? Mas daí eu falo, cara, não vai ser do jeito que eu quero. Você perde o... E eu vejo que você traz essas coisas legais até para os podcasts ali. Teve um que começou ali, parecia um videogame, o jogo de corrida do Daytona ali. Cara, aquilo lá tava espetacular. Meio anos 80, assim. 5 primeiros segundos dá uma... eu acho bem legal também. Aprende pra caramba. Não, é legal. Eu queria ter mais tempo agora. Com essa mudança, a gente não tá conseguindo colocar muito. Eu queria ter mais tempo pra editar, porque eu gosto de editar. Perguntas finais, o podcast tá bom demais. Ó, podcast, tô achando legal, o vídeo tá legal demais. Pra gente ir pro final aí.
Vocês sentem falta do Brasil? Quando foi a última vez que vocês foram? Tem planos de visitar Campinas? 2005 a última vez. Eu vim Tá em brincando? 2005, Nunca nunca voltei. voltou. O Caio já tá aqui, eu e meus pais É vieram. outra cidade. Deve ser outra, 2005. né? 2005, a última vez. Às vezes o pessoal zoa, você fala, parece que você fala que nem última dublador vez- de filme antigo. Aham. É que é o português de 20 anos atrás. É. É assim, é cringe total. Eu tenho consciência disso. Né? A gente tem consciência. Tem consciência. Eu fui- 2005 eu tava saindo do quartel, servia ali na SpaceX, na escola de cadetes Escola de Campinas, cadetes, ali eu no passava Prédio lá. Rosa, famoso. É aí, o Prédio Rosa. Eu cheguei em 2004, mas eu fui pro Brasil em 2006, porque teve a feira daí do Canadá, que do Canadá era um órgão do governo canadense. Era a feira que o governo canadense fazia em São Paulo. Então eu dei palestra na feira, a respeito de estudar no Canadá, tal, college, né, essa parte. E daí teve no ano seguinte, quando eu tive o problema no visto, eu tive visto negado aqui, a extensão da permissão de estudo negada, eu tive que voltar pro Brasil e depois voltar pra cá. Mas faz tempo já. 2007. 2007 faz muito tempo. Se vai viajar, marcar umas férias, vem o Brasil no radar ou... Não, Todas as últimas férias eu fui pra Alemanha. eu Meus pro sogros Japão. moram lá. Poxa, que legal. Tenho vontade de conhecer os dois países. Japão legal. Conheci a Europa ali, mas não consegui Bem chegar até a legal. Alemanha. Adoro a Alemanha. Oktoberfest? É porque é mais... Berlim, o pessoal não curte o pessoal muito do sul, né? Aquelas festinhas, Oktoberfest é no sul. Ah, entendi. Berlim é outra... É que nem, outra pegada. Sabe que nem São Paulo e Rio de Janeiro? Sei. Lá Tem uma rixazinha. tem rixa lá. Aham. Então minha esposa, assim, ela não é ligada nessas festas, né? Calgary e Vancouver. É Calgary e Vancouver. né? O pessoal de Vancouver adora falar que aqui tá fazendo frio, né? E o pessoal daqui de Calgary adora falar que lá tá chovendo. Então fica aquele, um falando do outro. A gente já morou agora, em Vancouver, vocês né? estão- A gente vai pode poder falar. comparar bem. Aham. Porque sabe por quê? Tem muita gente que fala bem de Vancouver, mas só morou em Vancouver. Ou nem mora em Vancouver. Às vezes mora na região de Vancouver. Às E eu vezes, morei em Vancouver, eu moro de O frente pro Guilherme mar. mora em Vancouver. Morar em Vancouver, você tem que morar em Vancouver. Vancouver. Não é que nem onde eu morava, Port Coquitlam. Não é Vancouver. Não. É outra cidade. Entendeu? outro município. É que nem a pessoa morar ali em Mogi das Cruzes e ficar falando de Guarujá, mais ou menos. É, isso aí. É Mais ou exatamente menos. isso. Aí fica vendendo Guarujá e... É. Mais ou menos isso. Vocês acham que todo mundo que vem pro Canadá vai se adaptar e vai gostar do Canadá? Não. Seria estranho se todo mundo viesse e se adaptasse. Não seria estranho? Todo mundo chega aqui, eu me adaptei. Não existe nenhum moleque produto que tem 100% de aprovação, né? É verdade. Não, a gente tá com quantos iPhones aqui? 5 iPhones? Cara, eu nunca vi tanta câmera na minha frente. Eu tô contando dois. 3, 4, 5 iPhones. Cinco E tem iPhones. uma que tá fazendo assim, indo e voltando, a coisa mais linda, cara. É muito legal. E mesmo assim, a Apple não tem 100%. Não, assim, o Canadá adapta? Não, tem gente que não vai se adaptar. Uhum. A gente sabe que assim, a adaptação em si tem muito a ver também com Emprego. Você tem um Emprego. emprego bom. A melhor da Nível de dica de inglês. adaptação é conseguir emprego. nível É. de inglês. Ficar em casa. Inglês e emprego. Se você chega aqui com um inglês ruim, vai ser muito mais difícil. Vai ser mais difícil você conseguir emprego, vai ser mais frustrante. Emprego Entendeu? mais pesado. Se você vem em família ou casal, isso pode gerar conflito entre até o próprio casal, e daí você tem um conflito na família, mais o Plano Canadá, aí vem o inverno, aí daí descamba. Entendeu? Mas a verdade é que se você olhar os dados, A maior parte fica. 90% fica. Dos 90% imigrantes. das pessoas ficam no Canadá. A taxa de aprovação no Canadá é grande em termos de retenção de imigrantes. Então a maioria das pessoas... Fica. E as que voltam, às vezes volta por motivos... Às vezes a pessoa nem queria voltar. E ela Precisou volta por voltar. saúde, já alguma os pais, coisa. Acabou né? o dinheiro. Então assim, a taxa de retenção do Canadá em imigração é muito grande. Então assim, a gente não tá fora da... Não, a gente tá nesse número de pessoas que vieram pro Canadá e querem ficar no Canadá. Eu vejo também que muitas pessoas que voltam, o problema não é nem o Canadá, é a distância, a saudade, né? O sofrimento, algum problema familiar, acaba voltando. O problema não tá aqui, o problema tá ali pessoal. no pessoal, ela acaba tendo... Sabe por quê? Se a pessoa ela teve todo esse trabalho de sair do Brasil, fala assim, não, eu não gosto do Brasil, eu quero ir pro Canadá, não tô me adaptando aqui, tal. A pessoa fica 2 anos planejando, 3 anos planejando, guarda dinheiro, não sei o que, vende tudo, vem pra cá. Aí chega aqui, não tá bom aqui, também não gostei, é muito frio, muito... Mas peraí, você teve o Brasil e o Canadá, nenhum dos dois tá bom? Então peraí. O problema tá na pessoa. Que tal pensar em outro problema? Eu costumo dizer que
Não adianta vir para cá para fugir dos problemas. Quem tem muito problema no Brasil provavelmente vai descolar um monte de problema aqui. Se você briga com o marido no Brasil, aqui vai ser... Vai continuar brigando. A melhor briga coisa na neve. é você fazer as coisas tranquilas, entendeu? É você vem bem, sabe? Você está no Brasil, a melhor forma de você sair do Brasil é quando você está bem no Brasil. Entendeu? Não no desespero, né? E a gente não tá falando de negócio, a melhor coisa que a gente fez no negócio foi nos momentos que a gente fez quando a gente estava bem, sabe? Tranquilo. A gente fez essa mudança, a gente saiu de Vancouver, não no desespero, a gente saiu nos melhores momentos nossos em Vancouver. Ele falou, agora que tá tudo bem, exatamente. Vamos sair. Entendeu? Então, concordo assim, contigo. Você fazer as coisas no momento que tá tudo bem, vai ser muito mais... As suas decisões vão ser melhores. Você não pode reagir. Você não pode ser só no react. Isso aconteceu nas nossas vidas. Eu e a Bruna, acho que a gente estava vivendo o melhor momento das nossas vidas lá em Campinas, no Brasil, e a gente decidiu vir, mesmo assim. A gente estava num momento legal, não foi a fuga de nenhum problema. A gente estava feliz lá. A gente queria achar algo novo, viver uma experiência nova, né? Vocês... não deixar, sabe, o negócio chegar no desespero para você, como o Guilherme falou, você só reagir à situação, algo de errado que deu. Para encerrar, o que vocês definem assim como os pilares aí para o pessoal que quer vir para o Canadá, assim, as coisas que precisa focar entre educação, inglês, dinheiro, o que vocês acham assim que, olha, é fundamental isso, a pessoa precisa estar bem alicerçada. Primeiro é a paixão pelo Canadá. Você tem que gostar daqui. Eu acho muito difícil, você tem inglês, tem dinheiro, mas você não gosta daqui. Você atende os critérios, só que você não gosta do estilo de vida aqui. Eu acho que a primeira coisa é a chama do Plano Canadá. Aí vem dinheiro e inglês. Você tendo paixão pelo Canadá, amor, né, vontade, dinheiro e inglês, tá feito. Você vai longe. Os pilares. Acho que você querer fazer, você enxergar, você realmente abre o olho, chega aqui, abre o olho, vê aquilo que você tem. Entendeu? Aqui, vê o que o país oferece, entendeu? Goste, dê valor àquilo que você tem aqui. Eu tenho chamado o Canadá de mãe, às vezes, assim, meu jeito carinhoso. Você dá valor às coisas que você tem aqui, sabe? Quando você começa a ver, ainda mais futuro, depois que você tem filho ainda, você começa, bom... Você se apaixona mais pelo Canadá ainda com seu filho. Nossa, aqui. Sabe? Seu filho é canadense. Filho é canadense. Eu me apaixonei mais ainda pelo Canadá. Isso segurança, liberdade... Sabe? Preocupação do país com meu filho também. Tudo é mais fácil de você fazer aqui. Pô, a minha esposa foi abrir empresa agora aqui em Alberta. Pô, a gente foi lá, em 10 minutos ela abriu a empresa. Entendeu? Tudo é muito mais fácil. Pô, a gente foi lá, carteira de motorista. Tão simples, né? 5 minutos você vai lá, faz uma carteira de motorista. Sabe? O dia a dia é muito mais fácil tudo aqui. É simples, né? Pra alugar, né? Você mudar de casa. Nossa, a gente conversa com nossos amigos, né? Eu falo, pra você alugar um negócio no Brasil, pra você ou sair, ou você vai... tudo muito trabalho. Aqui é muito fácil. Roda, né? Sabe? É tudo muito mais simples. O seu dia a dia ele é mais simplificado. Né? Aí quando o pessoal fala, os canadenses eles são frios, são diretos ao ponto, mas eu vejo que isso se reflete na cultura, né? A gente, os brasileiros, somos muito, assim, cheio de conversa, mas é muita conversa, muita burocracia, e o sim não é um sim, aqui tá legal, tá legal. Mas você fala bem inglês, você consegue fazer amizade. Sim. Você conversa aqui, nossa, eu gosto de conversar com os canadenses, o canadense é muito gente boa, mas tem que entender. Não, sim. Né, mas eles são diretos, bem. Eu digo, não fica aquele rodeio pra falar... isso que eu acho. Eu tô acostumado, minha esposa é alemã. Perto do canadense. A canadense é super soft perto do alemão. Na Alemanha é direto ao ponto. Você vai direto ao ponto. Entendi. Direto ao ponto. Tanto é que os caras têm Mercedes, BMW. Não seria possível criar uma Mercedes, uma BMW, essas marcas, se você não fosse direto ao ponto. Isso é verdade. Não. Isso é verdade. Meus amigos, eu quero agradecer, uma honra ter vocês aqui no meu podcast, por mais que eu esteja aqui no estúdio deles, né, cara? Eu falando aqui no meu vídeo, tô aqui, olha isso, é uma honra, tô me sentindo muito honrado de ter vocês, muito feliz que vocês vieram para Calgary, tô torcendo pelo sucesso de vocês, o que vocês precisarem aqui na cidade, eu tô aí pronto para ajudar. Tem uma última pergunta aí para vocês, que é quando que a gente vai fazer um hiking nas montanhas e gravar uma live lá do pico. Mas como que é a montanha? É muito alto, assim? 1000 metros de gama. Tem gôndola? Tem gôndola. Tem escada rolante a montanha? Não, a gente vai fazer uma preciso saber as expedição. condições, né, pessoal? Precisa saber as condições.
Aquela que você subiu lá, pode chamar ambulância. Aquela lá tem... Aquela você pode chamar ambulância, o helicóptero descer lá, me levar. Tem 5G. Leva um body bag, né? Pra descer. Tem que levar uma máscara de oxigênio lá. Eu não consigo respirar lá onde você respira. Tem 5G no pico daquela montanha. O Guilherme tá assistindo o vídeo, ele tava cansado. Eu cansei, a hora que você chegou no topo, eu tive que abrir a janela. Ele tomou um Gatorade a hora que você... Tem um vídeo até que eu tô editando que teve um resgate de helicóptero. Ah, é? Teve sim. Mas porque... não seu. Não, graças a Deus eu era a pessoa que estava filmando. A gente foi fazer uma trilha em Kananaskis Country, e aí tem uma parte que é muito inclinada, com gelo ainda, e julho ainda tem gelo nas montanhas, normal, não vão achando que... E essa parte, ela estava muito escorregadia, uma mulher escorregou e caiu no lago, muito frio, e não tinha como voltar, porque era distante. Nossa Senhora. E aí as amigas delas não conseguiam resgatar elas, né? E aí a gente tava lá de cima, de repente e é um vale, a gente vê o helicóptero descendo lá, fazendo aquele resgate, e a gente só vê a pessoa com o cobertor térmico e tal. Por isso que eu carrego sempre nas trilhas aí, nos passeios aí. Mas essa trilha que eu quero levar vocês não vai ter nada disso, é tranquilo. Tem trilha tranquila aí pra gente fazer. É pelo caminho da floresta ou do rio? Não, pelo carro. Mas agora você tem que ir com o stroller, né? Agora, eu já comprei... Pra levar crianças, eu comprei a mochilinha, né? Já eu tô levando ele nas costas aqui. Vai ser divertido. Mas é isso. Muito obrigado. Muito feliz. Agradece. Foi um prazer. Pessoal, olha, quero convidar todos vocês a irem lá no canal deles lá. Deixa uma mensagem lá pra eles lá. Fala que vocês vieram do Tio Canada. Dá um like lá, uma voadora, no gostinha. No gostinha. Então vou pedir pra vocês também darem um tapa no gostinha aqui no meu vídeo, se inscrever aqui no canal. E a gente se vê. Até a próxima. Obrigado, gente. Até o próximo. Como que vocês olham pra câmera assim? Vocês têm alguma regra de câmera? Cara? Eu, assim, sinceramente, eu não fico olhando pra câmera, não. Eu fiz um joinha pra estante. Não, é que ele fez um joinha. Eu fiz um joinha pra estante. O Guilherme, ele gosta daquela câmera. Tudo podcast, ele faz assim, ele gosta daquela câmera. Na hora que ele deu joinha, eu falei, é verdade, eu tô falando com quem? Que câmera? Mas, enfim. Deu um making off legal já.